Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos aqui, eu, Ana Paula, e meu marido maravilhoso, Natan. E para esse segundo episódio, a gente trouxe um tema muito pedido, né, meu amor? Pelos casais, que é a intimidade no casamento. Então, a gente já vai direto ao ponto, mas antes, só um lembrete. Se você ainda não é inscrito no canal, me conte uma coisa, o que você está esperando? Inscreva-se nesse canal agora e no final do vídeo, não precisa dar o like agora. No final do vídeo, se você achar que vale a pena, que você gostou do conteúdo, você deixa o seu like também pra gente. E não se esqueça de se inscrever, isso é muito, muito, muito importante para você não perder nenhum episódio do nosso podcast. Eu garanto que vale a pena e hoje você vai ver por quê. Bom, então vamos lá. Nosso assunto é intimidade, mas afinal de contas, o que é intimidade? Conte aí pra gente, meu amor. O que acontece, assim, da última vez a gente falou sobre a pessoa certa, né? Uhum. E aí as pessoas às vezes olham para trás, olham assim, ao redor, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde, né? E a gente fala, poxa, aquele casal é feliz, esse aqui não é feliz, né? E, em geral, quando a gente olha um casal feliz, você encontra dentro deles uma interação, você encontra uma conexão diferente. E as pessoas tendem a achar que essa conexão acontece por mero destino, né? A gente sabe muito bem que Deus age nas nossas vidas e a gente não tem controle sobre a maior parte das coisas que nos acontece, né? Só que a gente também mas nós temos controle sobre algumas coisas delas. E para ter felicidade, para encontrar a pessoa certa, nós falamos da outra vez, a gente não encontra uma pessoa certa, a gente vai se fazendo no processo. E para que você se faça num processo dentro de um casamento, é fundamental que você tenha intimidade. Só que é difícil ter algo que você não sabe o que é, né? Então, quando você sabe o que é a intimidade que você está buscando, você tem, né, algum norte ali, né? É tipo assim, vai correndo até ali aonde, né? Não, vai correndo até aquela esquina é um ponto definido. E eu defino intimidade, né, que a gente até conversa sobre isso, que é entregar para o outro aquilo que ele precisa. E sobre isso tem muita coisa legal para a gente falar. Mas e aí, Perfeita, o que você fala sobre isso? Qual que é a ideia aí? Vamos lá. Não, essa definição que você criou na sua cabeça, né? Eu nunca ouvi nada parecido, mas eu acho que não tem nada mais assertivo. Porque entregar para o outro o que ele precisa engloba, primeiro, saber o que o outro precisa e, segundo, entregar de fato, né? Porque muitas vezes a gente acha que está entregando o que o outro precisa, mas isso é reflexo do que a gente, das nossas próprias necessidades. Então, eu, Ana Paula, preciso de uma coisa. Então, eu vou entregar pro Natan aquilo que eu preciso. Porque, afinal de contas, se eu gosto, ele vai gostar também. Mas a realidade não é assim, né? E dentro do relacionamento, isso é fundamental. Entender o que é a necessidade do outro. Então, quando eu tô falando de entregar para o outro o que ele precisa, isso demanda um profundo conhecimento a respeito desse outro. E essa é uma missão, eu acho que perene nos relacionamentos, né? Você vai passar uma vida inteira com a pessoa buscando conhecer até o último fio de cabelo dela, né? É uma missão grande, mas só assim você vai ter a verdadeira intimidade. Sem te conhecer de verdade, eu nunca vou saber entregar o que você precisa. Então, essa definição é fantástica. E aí também a parte do entregar, né? Não confundir intenção com resultado, né? Não é que eu vou... Me entrega esse copo, aí eu vou aqui. Vai, copo. Chega lá. Não. O ato, ele só existe quando eu faço ele de forma concreta. Quando o copo está na sua mão. O inferno está cheio, né? Exatamente. Eu gosto dessa frase, né? Desculpa te interromper. Fique à vontade, tudo nosso. Mas eu acho legal essa frase, de boas intenções o inferno está cheio. E não quer dizer que o bom intencionado está fazendo uma maldade em si ativa. Nem sei falar sobre isso, né? Mas fato é que se você quer entregar para o outro aquilo que ele precisa, não basta que seja a sua intenção, você precisa transformar isso em prática, né? É tipo assim, a Ana Paula tem um formato específico que ela gosta de ser tratada, né? Então, às vezes eu falo assim, mas ela não pode ser tratada assim, porque assim não é o jeito certo. E eu vou e entrego para ela aquilo que eu acho que é o certo, né? Agora, é claro, a gente vai falar muito aqui hoje, muita coisa legal, né, amor? Muito conceito mais denso. Mas quando eu falo de entregar para o outro aquilo que ele precisa, a partir da intimidade, ou seja, a partir do conhecimento profundo daquela pessoa, né? A partir da proximidade, a partir do mistura de corpos, a gente pode falar assim, você vai conhecendo o outro, às vezes, melhor do que ele mesmo. Por exemplo, vai ter momentos que a Ana Paula está querendo um abraço, mas aí eu vejo e eu falo assim, eu acho que ela está precisando de um empurrão.
sabe? E aí, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um empurrão. Eu vou acertar, vou errar, vou me descobrir como é que vai acontecer, mas quando eu acerto, eu descubro uma situação onde eu consigo entregar para ela aquilo que ela precisa. Outras vezes, ela quer um abraço e ela tá precisando de um abraço mesmo. Eu vou lá e dou um empurrão. Pô, tá errado, né? Então, quer dizer, agora eu aprendo aquilo e falo, ó, em alguns momentos ela vai querer um abraço, em alguns momentos ela vai querer um impulso, um empurrão, olha, vai lá, você pode, né? Então, eu acho que esse jogo só pode acontecer no casamento, porque no casamento é quando a gente tem essa proximidade o tempo inteiro para a gente discutir sobre isso, né? Você não consegue fazer isso com um amigo, você não vive com um amigo, você não dorme com um amigo, você não acorda, mas o casamento te dá a possibilidade de conhecer o outro, às vezes melhor do que a si mesmo. Porque você, às vezes, não conhece muito bem nem os seus pensamentos, mas você olha o outro e consegue entregar para ele aquilo que ele precisa. Ele consegue... você consegue fazer a felicidade do outro acontecer na sua casa. E dentro do casamento, né, a gente está falando sempre sobre a felicidade do outro, né? Nunca da sua. E não quer dizer que você não tenha que ser feliz, mas a sua felicidade, ela acontece a partir do seu serviço, né? E é interessante que, apesar de ser no casamento que a gente tem a maior possibilidade de conhecer, de atingir essa intimidade, muitos problemas dos casais estão justamente aí, né? Apesar de ter a possibilidade de se conhecer intimamente e profundamente, eles não se conhecem. E aí a gente entra no outro tema que a gente colocou aqui, né? Quais problemas existem? Então, se a gente está falando de casamento, a gente está falando de intimidade, que muitas vezes esses problemas nos relacionamentos, eles são atribuídos à falta de intimidade ou a problemas de intimidade, é importante a gente fazer essa pergunta. Quais problemas existem ali, né? Quais são as lacunas que essa intimidade ou a falta dela tem deixado nesses relacionamentos? E só existe uma forma da gente descobrir, não é olhando para o outro, é olhando para dentro do que nós estamos fazendo. Então, eu, Ana Paula, estou no meu casamento e quero descobrir o que tem de errado, quais são os nossos problemas. Às vezes, a gente tem aquele impulso de falar assim, eu já sei qual é o problema. O problema é que o Natan, ele não abre a porta do carro. O problema é que o Natan chega do trabalho e nananana. Para o outro, a gente tem um olhar muito criterioso, né? O nosso sarrafo é alto, o outro tem que atender ali necessariamente critérios que a gente coloca na nossa cabeça e a gente sabe de cor e salteado. Agora, se você inverte a pergunta, fala assim, tá, mas e a Ana? O que a Ana tá fazendo? O que a Ana tá fazendo quando entra no carro? O que a Ana tá fazendo quando o Natan chega em casa? Como que ela recepciona o Natan quando ele chega em casa? Essa autoanálise, muitas vezes, é algo do qual a gente foge. Porque é muito difícil, de fato, reconhecer os nossos problemas. Mas dentro de um relacionamento, se a gente quer que esse relacionamento dê certo, é fundamental que eu tenha essa habilidade, né? Essa capacidade de me perguntar, o que eu tô fazendo? E aí tem uma frase que eu gosto muito, né? No relacionamento, a gente tem que vencer uma tendência, que é... A gente tem a tendência de ser exigente com o outro e tolerante conosco. Mas se a gente quer um relacionamento, e um relacionamento que dê certo, a gente precisa ser exigente com nós mesmos e tolerante com o defeito do outro. Porque, como a nossa tendência já é ver com lupa os defeitos, o nosso desafio é virar essa lupa pra gente. Fale mais sobre isso aí. Ele tá comendo um sonho aqui, tá, gente? Então, só esperar ele mastigar. Na verdade, você que é um sonho. Olha só, essa ideia de ser tolerante com os defeitos do outro e ser exigente com os seus defeitos. É uma questão muito óbvia, né? Eu sempre puxo as coisas para a lógica. Veja bem, como que eu vou ser extremamente exigente com aquilo que não está no meu controle, né? Que é essa ideia. Eu quero que o outro seja aquela pessoa perfeita, mas aquilo não está no meu controle, né? O universo mental daquele ser humano não está no meu controle. Agora, eu estou sobre o meu controle. Daí a necessidade principal de você sempre ser exigente consigo. Quer dizer, vamos pensar num momento de dificuldade, é o Natan que vai sempre buscar acordar 4h30 da manhã, 4 horas, 3 horas que seja, e vai fazer o que estiver ao alcance dele para resolver aquela dificuldade, não importa. Se eu vou ficar sem dormir, se eu vou ter que estudar mais, se eu vou ter que fazer um curso, se eu vou ter que conversar com a Ana, se eu vou ter que fazer uma reunião, se eu vou ter que chamar meu... Não importa, né? Isso está no meu controle, né? Mas eu posso muito bem olhar para minha frente e falar assim, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo, você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. É quase sempre, pessoal, num relacionamento que não está legal, ou até nos bons, onde você sempre tem a melhorar, que eu falo que eu e a Ana Paula sempre estamos melhorando, né? Quase sempre você vai encontrar no outro pontos a melhorar, quase, né? E como é que você faz para melhorar no outro? Cara, melhora em si, né? Natan, mas é só melhorar em mim, é passe de mágica, é igual aqueles coaches falam? Não é isso que a gente está falando.
A gente está falando o seguinte, faça aquilo que está no seu controle. A partir de fazer aquilo que está no seu controle, você vai ganhando mais ferramentas e domínio para resolver problemas, né? Então, por exemplo, suponha que eu e a Ana tivemos pontos a resolver e a melhorar durante a nossa vida e a gente vai continuar fazendo isso. Nesses momentos específicos, eu olhava, eu falava, cara, isso está errado. Isso me incomodava, mas eu continuava calado e fazendo. Porque aquele incômodo me fazia, assim, pensar, o que eu preciso melhorar? Né? O que eu ainda não sei que não está me capacitando a resolver esse problema? Né? É interessante que a gente tenha, não sei se a gente vai conseguir mostrar hoje, a nossa primeira reunião que nós fizemos quando a gente começou a reunião de quinta, né? Que vocês já conhecem. A reunião de quinta, eu falei assim, amor, eu quero fazer uma reunião com você, precisamos tratar pontos do nosso relacionamento, que eu acho que assim, é muito bom, mas a gente tem que melhorar. E ela já conhece esse meu movimento de melhoria, mas aí o que acontece? Ela já sabe muito bem como é que eu trato as coisas e tal, mas gerou um movimento meio de tensão, né? E aí até pra mim mesmo, na hora que eu fui montar o que a gente ia escrever, eu trabalho tudo com as coisas escritas. Você pode ver que nosso podcast fica escrito aqui. Eu gosto de... Vamos pensar assim, de ter um plano, né? De saber como que eu vou seguir. E aí eu fiz algumas perguntinhas lá, umas 7, 8. E todas aquelas perguntas eram sobre mim, né? Então eu vejo que assim... E claro, não só isso aconteceu, outros acontecimentos na nossa vida, tanto da parte dela como da minha, onde a gente olhava alguma coisa que estava errada e falava assim, cara, o que a gente está fazendo de errado, né? Nunca era o pare de fazer isso, ou então você está fazendo errado. Talvez até já tenha sido, mas a gente já nem... Eu pelo menos não lembro, sabe? Porque é engraçado isso, quando você está focando naquilo que está no seu controle, dentro do relacionamento. Olha só, eu foco naquilo que está no meu controle para fazer o outro feliz. Como é que você briga assim? Olha que interessante a ideia, né? Eu foco naquilo que está no meu controle para fazer o outro feliz. Quer dizer, eu estou melhorando, estou me melhorando e estou com a intenção verdadeira, genuína de ajudar o outro. Quer dizer, de ajudar não, de servir o outro. Então, não tem como a Ana Paula ter raiva, sabe? Não tem como ela ter repulsa de mim. O mesmo nunca vai acontecer. Deu para com ela, né? Por quê? Por uma questão óbvia. As intenções e os movimentos, eles estão coerentes com as coisas, né? Com esses achismos. E eu falo que a ideia dos problemas eu até escrevi aqui, né? É uma pergunta sincera, né, amor? Eu acho que é fundamental essa ideia. Existe carinho, né? Proximidade, calor, aquela mistura de corpo e alma dentro do seu casamento, né? Porque eu olho a Ana Paula e dá vontade de agarrar ela assim, de me misturar, assim, sabe? Eu olho e falo, caraca, mesmo que... né? Eu não sei nem explicar direito. Mas existe isso na sua vida, no seu relacionamento, né? De você querer ficar... não é questão de querer ficar agarrado, que eu não tenho vontade de ficar agarradinho em casa, não é minha vibe, vamos dizer assim, não é essa parada. A parada é, você olha aquela pessoa que tá do seu lado ali e fala assim, caraca, na hora de dar a mão, dá vontade de fundir a mão, assim, sabe? Porque não é pela proximidade, mas é pela... Eu nem sei nem explicar essa parada, mas assim, você quer estar tão envolvido, tão comprometido com o negócio. Isso acontece na sua vida? Será? Né? Um único plano? Né? Então, assim, o que você acha aí, gata? Fala e me interrompe, senão eu falo demais. Mas eu gosto tanto de te ouvir falar que a chance de eu te interromper é bem baixa, assim. Mas eu acho que essa pergunta que você falou do carinho, nos vídeos que a gente coloca, sempre tem alguém que comenta, né? Nossa, olha só como eles têm uma química, né? E olha que interessante. Hoje uma menina comentou, nem sei se você viu. Falou assim, gente, vocês ficam vendo isso na internet, mas é real mesmo. Eu já encontrei eles no churrasco. E aí parecia muito que eles eram namorados, que tinha acabado de começar a namorar, porque é um entrosamento. E não é só essa parte, né, de ficar se agarrando de fato, mas é uma vontade e um prazer em estar junto. Um prazer em que esses momentos se multipliquem. E a gente vê que muitos casais... A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eles começam com isso. E aí a pergunta tem que ser, por que isso se perdeu? Se a gente tinha lá no começo aquela vontade de estar junto, aquele movimento que vencia todas as barreiras para poder estar junto, o que aconteceu de lá para cá? O que a gente perdeu? O que a gente deixou de fazer? Quais foram as circunstâncias que nos trouxeram para essa posição? Então, manter isso daí não é uma coisa aleatória, né? Eu acho que é muito legal a gente falar também sobre isso, sobre a tal da espontaneidade. Como a gente está falando de intimidade... A gente também precisa falar sobre isso. Às vezes a gente usa a intimidade numa conotação errada, né? A intimidade para que a gente seja do jeito que... A pessoa tem que aceitar do jeito que a gente é. E aí, falando especificamente desse carinho, não sei o quê, é como se lá no começo a gente fizesse um esforço
e a gente fosse abandonando esse esforço de ser carinhoso, de estar ali com calor humano, de estar próximo, de dar a mão, vai sair, segura na mão, chegou, dá um beijo. Isso não pode se perder, né? Então, quando a gente faz essas perguntas, isso existe no meu relacionamento hoje, automaticamente eu tenho certeza que as pessoas vão falar assim, bom, era assim no começo, até que era assim, mas hoje não. Então, essas análises são muito benéficas para quem quer realmente restaurar um casamento, olhando a partir das fragilidades que essa intimidade apresenta, né? E aí, outras perguntas também se somam a essas. Como tá a sua capacidade de servir? A gente falou sobre isso. O casamento é isso, é se colocar a serviço do outro e buscar conhecer o outro para identificar as suas verdadeiras necessidades, né? E você falou muito bem, são as verdadeiras necessidades. Não é o que o outro está me pedindo, não é o que o outro acha que ele quer. Você precisa entregar coisas boas. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu sou uma fleumática que precisei de muitos empurrões, né, do Natan. Para quem não sabe, gente, fleumático é um temperamento de uma pessoa mais calma, mais passiva, uma pessoa que tende a ficar ali na mesma vida para sempre, né? Eu sou muito acomodada, essa é a palavra acho que melhor define. E o Natan, ele tem um temperamento exatamente oposto, ele é o cara da ação, da atitude, então em vários momentos da vida você me deu vários empurrões. Uns de um jeito que não gostei muito, mas funcionou. Outros você foi aprimorando, então até isso é legal, né? Que também é um papel do cônjuge estimular e incentivar, mas ele também precisa acertar a mão. Não é falar assim, não, já estou estimulando, vou fazer de qualquer jeito. O importante é o resultado. Não, senhor. Dentro de um casamento, o importante não é só o resultado. A forma também importa. Então, muitos casais estão aí com essa grosseria, com essa falta de carinho, essa falta de cumplicidade, justamente por essa falta de cuidado. Então, descuidar-se desses detalhes, no final dá muito errado, né? Às vezes a gente quer procurar a solução numa coisa gigante, numa pedra, numa montanha que está na nossa frente. E a verdade é que a solução não vai estar nessa montanha, vai estar no matinho, né? Que está crescendo ao redor e cobrindo a montanha. Se você não cuidou daquilo ali, daqui a pouco cobriu a sua montanha, você não vê mais ela. Então, não é o grandão, o óbvio, são os detalhes, tá no dia a dia, né? Como eu sempre falo lá nos meus conteúdos. Não vai ser a viagem uma vez no mês que vai salvar o seu relacionamento. Vai ser o seu dia a dia, vai ser a sua rotina. Tanto é que a gente odeia sair da rotina. A gente chama a gente pra viajar, chega a dar uma palpitação. Eu falo, oh, meu Deus do céu, é sério que a gente vai viajar? Por quê? Porque a gente não gosta? Também. Mas principalmente porque a gente tem uma paixão pela nossa rotina, pelo nosso momento, né? Que todo dia a gente tem o nosso momento de estar junto, sentar junto, conversar, alinhar, se curtir, ter esse calor humano todos os dias. Não tem um dia que a gente fala assim, ah, não, hoje eu vou ficar lá no meu quarto, você fica... Você já pensou nessa hipótese acontecer na sua vida? Fica lá no seu quarto, eu vou assistir uma série aqui que você não gosta e vamos ficar longe só hoje. Jamais. Inadmissível. Essa questão de ficar longe, assim, é o que a gente fala, né? Eu nunca chego em casa aqui esperando ter um tempo, né? Não, calma aí, hoje eu tô de saco cheio. Mas é isso aí, a gente vai falar mais na frente. Mas é que a ideia da masculinidade se perdeu, né? Eu acho que o homem não tá no seu devido papel. E até o próximo assunto que a gente fala, né? Quer dizer, você está a serviço do seu cônjuge, e eu como homem, eu vou te falar, você precisa estar a serviço da sua mulher, né? Quer dizer, você não tem o direito, né, de chegar em casa e achar que porque você teve um dia problemático, um dia difícil, você pode chegar em casa com cara de bunda. Né? Cara, que bizarrice isso, entendeu? A gente perdeu a capacidade de dominar nossas emoções. A gente é dominado pelas emoções o tempo inteiro, né? Ao invés de dominar, nós somos dominados, né? Veja bem, você é um ser humano e você tem uma coisa chamada intelecto e alma, né? Esse intelecto te permite sair de onde você está e ir para lugares inimagináveis, coisa que nenhum outro ser vivo tem. Sabe aquele pet, né? Aquele pet que às vezes você vai chamar de filho, por exemplo, né? Aquele pet, ele nunca vai ser mais do que um pet. Né? Ele vai ser o seu pet, vai ser o seu filho pet, mas ele é um pet. Ele é aquele cachorrinho lá, amoroso, né? Ou às vezes um cachorro de guarda, né? Vai ser bem cuidado, vai ser um fiel. Mas por que ele vai ser fiel a você, que se for pensar mesmo assim, se eu for olhar os seus pensamentos, você não vale nada, igual eu. Entende? Veja bem, se esse pet aí conhecesse seus pensamentos, será que ele seria fiel? Mas por que ele não conhece? É justamente porque ele não tem esse intelecto, essa alma, né, que nós seres humanos temos. Então a gente tem a possibilidade de partir de um ponto A um ponto inimaginável pelo intelecto que temos, né? E nesse contexto, você precisa aproveitar isso em prol da melhoria, né? Que é o que a gente fala. Existe melhoria contínua na sua vida, né? Ou seja, você é homem, tá? Você identificou que você está tendo problema na sua vida. Pô, você vai chegar em casa com cara de bunda e sua mulher reclama. Ela tem razão.
Porque se você é o homem da casa, você é o responsável por proteger a sua família, você está achando que proteger é somente bater no bandido que estiver na frente? É somente olhar de cara feia pro cara que olha pra bunda da sua mulher? Isso para você é proteger? Se você parar para pensar, inclusive, olhar de cara feia pro cara que olhou a bunda da sua mulher, isso não é nem proteger, isso é a defesa do seu próprio ego. Isso você não está protegendo a sua esposa em si, né? Proteger é proteger de verdade, é proteger contra o mal, proteger contra o diabo, proteger contra os sentimentos ruins, proteger contra as energias ruins. Então, o primeiro que não pode levar para casa energia ruim é você, né? Ah, Natan, mas tem dia que eu não dou conta. Cara, eu sei. E é por isso que você tem um intelecto e uma alma para se desenvolver, né? Para melhorar. Você como homem, isso é uma coisa que eu sou ferrenho, né? Eu falo na empresa, cara, a gente tem lá 120 funcionários. Eu tenho um problema de todo jeito. Eu tenho gente dentro, fora da empresa para trabalhar. Você entende? É o tempo inteiro eu tenho coisa para resolver, né? É de 4h30 da manhã até 8, 9, 10 da noite, dependendo do dia. E eu vou estar sempre alegre, você vai me ver sempre sorrindo, você nunca vai me ver de cara feia. Mas é claro, isso foi um processo de evolução. É para demonstrar a possibilidade que temos de construção de uma vida boa e gostosa. E a Ana falou sobre viagem. Cara, eu odeio viajar, na verdade. É engraçado até. Eu tentei dar uma amenizada para as pessoas não cancelarem. Eu odeio sair da rotina. Não tem, é ruim, sabe? Tipo, veja bem. Tudo eu tenho lógica para falar, né? Você resolve sair de casa. Aí você fala assim, vou levar as crianças para ver uma experiência diferente. É por isso que nós vamos, tá? É o único argumento que eu concordo. A moça tá pegando o meu sonho. Eu tava me filmando mesmo, vai. Continua. Deixa eu te contar. Então, o que a gente pensa? Você sai de casa, por exemplo, para viajar. E aí, na nossa casa, a gente tem tudo nos seus... Vamos pensar assim, todo o esquema. Pelo menos eu tenho o esquema. Eu acordo, eu tenho um local de eu fazer café. Tem tudo bonitinho. Então, as coisas funcionam sem grandes transtornos, né? Aí, quando você viaja, você vai para um ambiente diferente, que ainda que seja muito confortável, e eu não estou reclamando das viagens que fizemos, muito pelo contrário, ainda vamos fazer várias, né? Eu acho que, assim, na minha cabeça tem que, de vez em quando, a gente tem que viajar, levar as crianças para viver uma coisa diferente, a gente mesmo conhecer uma coisa diferente. Mas nem de longe aquilo é mais confortável do que a nossa casa, entende? Nem de longe aquilo ali me faz esparecer. Ao contrário, quando eu viajo, eu trabalho mais, né? E eu vou preparado para isso. Se eu estiver viajando, você não vai me ver de mau humor, você não vai me ver cara feia. E nem a Ana Paula, a gente vai estar se divertindo, vai estar pulando de alegria. Mas eu acho que essa é a ideia. Esteja a serviço do seu cônjuge, trabalhe a melhoria contínua. Eu já falei coisa aqui que eu nem sei de onde que eu comecei, minha gata, mas segue aí, vamos lá. Não, você falou dessa importância do serviço. E falando de serviço, é muito importante a gente saber o que fazer, né? E pra gente saber o que fazer, a gente precisa saber qual é o nosso papel naquele ambiente. A gente precisa definir, um casal precisa ter de forma muito clara o que é papel de cada um. Eu acho que isso também evita muitos transtornos, porque às vezes quando eu não sei qual é o seu papel na nossa família, eu gero uma expectativa que você nunca vai ser capaz de atender, porque você nem sabe qual é essa expectativa. Então, sei lá, eu levo as crianças para a escola. Vai que na minha cabeça eu acho que você deveria levar as crianças para a escola. Mas eu não externalizo isso, eu não sento com você, eu não alinho, mas eu fico na minha cabeça nutrindo aquela expectativa de que um dia você acorde e fala assim, amor, pensei aqui, acho que eu vou levar as crianças para a escola. Isso não vai acontecer. E enquanto isso não acontece, eu vou sofrendo e vou carregando esse sentimento ruim, né? Esse foi um exemplo, mas isso acontece em vários aspectos da vida dos casais. Eles ficam esperando que o outro faça algo, que eles entendem ser o papel dele, mas eles não falam, eles não têm essa abertura, essa comunicação para falar assim, olha, pensei aqui, eu acho que você deveria fazer tal coisa. O que você acha? Né? Finanças, em tudo. Nós não temos isso, né? Não temos essa divisão de dinheiro. Mas tem gente que tem. E fica nessa, né? Eu queria que você pagasse tal conta, eu queria que você não pagasse. Sem o alinhamento, as expectativas vão ser sempre injustas, né? Porque o outro não sabe o que você espera que ele faça. Muitas vezes são coisas que as pessoas até concordam. Isso aqui é a parte mais engraçada. Às vezes ela até concorda. Eu acho que você deveria fazer. Eu também acho. Mas se você nunca falar... Se nunca houver esse consenso sobre os papéis de cada um dentro do relacionamento, vai haver sempre cobranças que nunca poderão ser atendidas. Então, o homem e a mulher precisam ter, na sua cabeça e no seu relacionamento, os seus papéis definidos. O que eu, como mulher, faço no meu relacionamento? Como é a dinâmica da minha família? E quais são os meus papéis dentro dessa dinâmica? Isso precisa de um alinhamento, mas é um alinhamento sério, não é um alinhamento de conversa de 10 minutos. É um alinhamento de sentar e falar, especialmente se o seu relacionamento tem algum tipo de problema, se vocês estão passando por alguma dificuldade, né?
é fundamental que você sente e revise isso daqui. Qual é o meu papel como mulher? Então, assim, dentro do meu relacionamento, eu como mulher, eu sou católica, nós somos casados, recebemos o sacramento do matrimônio. Então, eu tenho um papel muito claro na minha cabeça que é conduzir a alma do meu marido para o céu. Isso é o que a gente funciona, é como a gente funciona dentro da nossa religião, dentro do que a gente acredita. Só que nessa história de conduzir o meu marido para o céu, estão incluídas diversas ações das quais eu não posso abrir mão. Então a gente até fala, né? Outro dia ele estava precisando se confessar e eu fui louca atrás de um padre, conversei com um, conversei com outro, descobri o horário. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com essa alma. No dia que eu fui lá na igreja e falei assim, eu aceito ser fiel, respeitá-lo, amá-lo, até que a morte nos separe, acabou, meu amigo. A minha alma tá junta. Então, a salvação dele também passa por mim. Por esse motivo, eu tenho todo o meu movimento interior, porque isso é meu papel. Isso não é, mas você precisa, você é babá dele, você é mãe dele para ficar marcando as coisas por ele. Pro meu filho adulto, eu jamais faria isso, porque meu filho adulto não tem minha alma amarrada com a dele. Meu filho adulto vai viver a vida dele daqui a pouco sozinho. Mas o meu marido é totalmente diferente, o meu compromisso ele é eterno. Então, eu tenho esse papel bem definido na minha cabeça, e não só na minha cabeça, no meu relacionamento. Natan, a mesma coisa. Ele tem o papel de homem dele no casamento, que é muito claro na cabeça dele, e é muito claro entre nós dois, né? Em relação a cuidado com os filhos. As pessoas se escandalizam, né? Eu sei que esse movimento ele tem muito a ver com o mundo que a gente vive hoje, mas as pessoas se escandalizam de ver que eu cuido das crianças. Nossa, mas você cuida das crianças sozinha. Primeiro, é um prazer cuidar das crianças. Se eu pudesse, eu me dedicaria mais, eu ficaria mais horas cuidando delas. Infelizmente, eu não posso ficar 24 horas cuidando delas, mas se eu pudesse, eu faria. As pessoas que se escandalizam com isso, claramente não entendem o que eu tô fazendo ali. Não entendem o que é você poder formar um ser humano. Meu amigo, você ser responsável por cultivar bons hábitos que vão virar virtudes, você ser responsável por formar um ser humano alinhando aquele caráter, é um negócio, assim, indescritível, é um valor inestimável. Então, primeira coisa, é maravilhoso. Segunda coisa, é o papel que a gente alinhou. Foi a escolha que a gente fez, a escolha que era a mais óbvia, né, para nós. Porque partindo das características de cada um, como a gente bem conversava ontem, né? Um elemento fundamental é a sensibilidade. Como eu sou mulher, eu tenho mais sensibilidade que meu marido. Fim de papo. A minha sensibilidade eu coloco a serviço da educação dos meus filhos, porque eu sou muito mais apta a percebê-los, a perceber as suas necessidades, a perceber o que precisa ser feito com aquelas crianças. Enquanto isso, o Natan está usando as características que ele tem melhores do que as minhas em outras áreas. Que se eu fosse usar, eu teria muito mais esforço. Significa que eu não posso fazer o contrário? Que eu não posso sair para trabalhar e ele cuidar das crianças? Claro que pode, só que isso vai exigir um novo tipo de esforço. Ele vai ter que aguçar coisas que não são aguçadas nele de forma natural. A sensibilidade dele vai ter que melhorar. A mesma coisa, se eu for trabalhar lá na empresa carregando as coisas que ele carrega, eu vou ter que aprender muitas habilidades que hoje eu não tenho. Posso aprender? Posso aprender, mas isso vai me custar um esforço muito maior do que seguir a ordem natural das coisas, do que usar as coisas que naturalmente eu tenho, as características que naturalmente são minhas, a serviço de uma coisa maravilhosa, que é a educação dos nossos filhos. Mas tudo isso passa e começa, na verdade, no alinhamento de papéis dentro de casa. Eu recebo muito essa mensagem. O meu marido tem que cuidar da casa, porque eu trabalho e ganho mais. Se esse é o alinhamento de vocês, se essa é a circunstância que vocês se encontram e vocês não têm alternativa, vocês pensaram em várias coisas e chegaram nessa conclusão, está resolvido, só esteja alinhado, para que vocês possam lidar com as expectativas e as consequências dessa decisão, né? Não adianta você aceitar, mas não está internamente satisfeito, não conversou, não conseguiu resolver esse imbróglio e no final das contas você está de cara feia falando assim, tô aqui trabalhando, mas eu queria estar lá com meus filhos. E o marido tá lá, tô aqui cuidando de menino, mas eu queria estar trabalhando. Aí ninguém vai ser feliz, né? Impossível. Assim, a gente tem que olhar as coisas de uma forma mais simples, né? Igual a Ana Paula tá falando, e existe uma forma muito fácil de resolver isso. Existem coisas que é mais fácil a gente atrelar a tarefas de homem e de mulher. Por exemplo, conduzir o seu marido para o céu. É papel da mulher? É também do homem? É. Quer dizer, eu preciso estar em estado de graça e eu preciso conduzir a Ana Paula para o céu. Então, se ela estiver indo para um caminho diferente do que deveria, que eu faça o máximo para conduzi-la e que eu esteja em estado de graça. Porque se eu estiver em estado de graça, eu a salvo quando eu for para o céu. Outra questão. O amor do cônjuge. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Vamos lá. Cuidar do seu cônjuge, né? Quer dizer, o meu papel é cuidar da Ana Paula. E o dela também. Quer dizer, isso é fácil, né? De democratizar. O grande detalhe é porque nessa onda maluca que a gente está vivendo de feminismo, né, teologia da libertação, aí você tem também, por exemplo, a libertação, a independência das mulheres, né? Bagunçou-se os papéis, né? Cuidar do cônjuge e levar o cônjuge para o céu é o papel dos dois, absolutamente dos dois. Não tem quem esteja fora dessa tarefa, né? Agora, vamos lá. Proteger a sua família
né? Educar, cuidar e educar dos filhos. Pensa só uma mulher. Você vê um casal nascendo ali, quer dizer, casal comum. Você vai ver uma mulher. Não pensa em forma como ela está vestida. Pega só uma mulher, pega uma estátua de uma mulher e de um homem, né? Você vai ter uma mulher um pouco menos forte fisicamente do que um homem, né? Você vai ver uma mulher mais delicada do que um homem. O homem vai estar com barba, né? O homem vai ter, enfim. Então, você tem ali duas questões naturais. Você consegue perceber que a mulher, ela é um símbolo de acolhimento e você consegue perceber que o homem é o símbolo de defesa, de repulsa, né? Ele é o símbolo de barreira, essa ideia de parede. Então, é mais fácil quando a mulher está no papel de educar os filhos, porque ela vai ter mais sensibilidade para avaliar as coisas, né? E é mais fácil que o homem esteja sobre a ótica da defesa da família. Isso são coisas importantes, né? Agora, quem que é a pessoa responsável por trazer o pão para dentro de casa? Poxa, na minha vida, eu vejo o homem a pessoa responsável por isso. Significa que uma família onde a mulher é a provedora é um problema? É óbvio que não. Porque o que acontece? Você tem, por exemplo, situações de guerra. Acontece uma guerra num país. O marido foi para a guerra. Quem que vai prover o sustento da família? É a mulher, né? Ah, Natan, mas você está falando de casos extremos. E em casos normais? Veja bem, a sua esposa tem um bom emprego, né? E aí você fala, cara, eu ainda não tenho um bom emprego. Então deixa eu dar o apoio para ela, vou cuidar dos meus filhos enquanto ela trabalha. Mas aí a ideia, melhoria contínua, que nós falamos mais para trás. Continue melhorando, vá se desenvolver. Mas você não vai se desenvolver, não é para ganhar mais do que a sua esposa. Não é isso que eu estou falando, tá? Estou falando, vá se desenvolver. Porque se você está num papel onde às vezes não é naturalmente seu, tá? Você precisa melhorar, você precisa ganhar habilidades que você ainda não tem, né? E a sua esposa vai ganhar também habilidades que ela ainda não tem. E eventualmente, se você, por exemplo, passou a ganhar mais dinheiro do que a sua esposa em alguma atividade que você foi fazer, né? Vocês podem inverter ou não, mas isso é uma coisa muito de vocês. Porque desde que o homem esteja no papel de defender a sua família, ou seja, ele precisa estar forte, ele precisa estar ágil, ele precisa estar rápido, ele precisa procurar saúde, porque isso faz parte de defender a sua família, né? Como é que você defende, por exemplo, seu filho de um cachorro? Se você tiver com um sobrepeso absurdo, é difícil fazer isso, pô. Como é que você vai correr? Entende? Como é que você defende a sua família, por exemplo, contra tentações malucas se você não estiver cuidando minimamente da sua aparência para estar um homem de respeito dentro de casa? Você entende? Então, quer dizer, a proteção do homem, ela é estendida para várias áreas. Então, eu falo que assim, essas duas questões. Primeira coisa, o homem precisa proteger a sua família. E a mulher, ela é a melhor responsável pela educação dos filhos. Significa que o homem não pode educar os filhos? Não estou falando isso. Significa que o homem também não eduque os filhos? Não, também não, porque o homem educa, né? Mas são papéis diferentes. E você avalia a sua família e fala assim, cara, aqui em casa funciona assim. E aí o que a Ana Paula disse também? Combine as coisas, né? A gente tem que conversar com o cônjuge e falar assim, cara, como é que é a nossa vida aqui, né? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Vamos combinar? Ah, Natan, mas ela não fez bem feito. Cara, para de perturbar, chega em casa, faz. Né? É a vida, é assim que funciona. E converse, vai alinhando as coisas. Mas quando você combina, fica mais fácil, dá mais clareza para isso aí tudo, né? E tudo isso, no final das contas, a gente reverte essa questão e tudo bem, né? Descobrimos os papéis. Pô, o papel é levar a Ana Paula para o céu. De novo, serviço. Eu estou servindo a Ana Paula, né? O papel é cuidar do meu cônjuge. De novo, eu estou servindo a Ana Paula. O meu papel como homem é proteger a minha família. De novo, eu estou servindo a Ana Paula e minha família, tá? Então, se você parar para pensar, uma família coerente, que tem felicidade de verdade, que consegue, por exemplo, tomar num podcast um liquidinho secreto, consegue tomar uma aguinha com gás na felicidade boa, consegue viver a vida de modo feliz 24 horas. Pá, como é que faz? Pô, como é que faz esse negócio funcionar? E aí, perfeito, o que você fala? Bom, pra mim é o seguinte, não dá pra passar com nota 7. Pro casamento ser feliz, você precisa tirar 11. Não adianta você querer fazer o básico. Ah, eu defini os meus papéis. Agora eu já sei que eu tenho que cuidar das crianças. Beleza. Defini, tô de acordo. Natan já definiu que ele tem que trabalhar pra caramba, porque é gente pra caramba, pra sustentar. Ok. Eu vou fazer o básico, eu vou fazer o mínimo pra passar.
a sua vida também vai ser básica e vai ser o mínimo. Se você quer uma vida extraordinária, você põe 200% nisso aí, o que a gente falou no podcast passado. Se cada um faz a sua parte, você tem lá... Muitos casais falam assim, eu dou 50, ela dá 50, nós juntos somos 100%. Beleza. O dia que essa mulher ou que esse homem não puder dar 50, acabou. Os 100% nunca vão ser atingidos. Se o seu teto é 50, você está disposto a entregar só 50%, quando um dos dois falharem, e deixa eu dar um spoiler para vocês, um dos dois vai falhar, isso aí sempre vai acontecer, o casamento de vocês não vai estar no 100% por uma questão sua. Porque você não foi lá e entregou um pouquinho mais. Só que eu não gosto de pouquinho, não, né? Casei com um homem muito tão maravilhoso. Então, meu negócio não é pouquinho. O meu negócio é entregar 200%. Então, não é só fazer o meu papel. É fazer o meu papel com um sorriso no rosto, da melhor forma que eu posso fazer, sem encher o saco de ninguém. Esse é o 200%. Então, eu entrego 200, o Natan entrega 200. O dia que a gente não tiver tão legal e não conseguir entregar esses 200, tá tranquilo. Porque eu tenho outro ali fazendo, e vice-versa. O dia que ele não puder, eu tô fazendo. O dia que eu não puder, ele tá fazendo. Então, assim, não tenha miséria no seu relacionamento. Não tenha medo de fazer as coisas. E a gente, às vezes, tem esse medo, né? De ser enganado, de ser passado pra trás. Ai, mas eu vou fazer, e depois ele acaba sacaneando comigo. Deixa eu te contar um segredo. Você casou, né? Ou você entrou no relacionamento de livre e espontânea vontade. Você tá ali pra fazer dar certo. Você não tá ali pra competir com o seu cônjuge ou com a pessoa que você tá no seu relacionamento. Você tá ali pra fazer aquele negócio dar certo. E, às vezes, as suas costas vão pesar mais mesmo. Não ache que isso aí é uma injustiça. Isso aí é um equilíbrio dinâmico. Existe um equilíbrio? Existe um equilíbrio. Só que é um equilíbrio dinâmico. Que hora está mais pesado pra cá, hora está mais pesado pra lá. Essa história de querer viver ali naquela coisa perene, todo mundo sempre no mesmo nível, isso não corresponde à vida real. A vida real é oscilação. Momentos de altos e baixos. E quando o seu cônjuge estiver no momento de baixo, você vai acabar de afundar ele? Ou você vai ajudar a erguer um pouquinho? É esse o nosso papel. Então, tudo isso que o Natan falou está relacionado a serviço. E serviço não é fazer a média. Serviço é fazer a excelência. Então, se você quer viver um relacionamento, poxa, fantástico, extraordinário, onde está todo mundo feliz, você precisa entregar um serviço de excelência para o seu cônjuge. E isso inclui, como eu falei, fazer com 0 reclamações e um sorriso no rosto. E reclamação não é só fazer reclamando a reclamação clássica, né? Ai, que coisa isso aqui. Reclamação, no que a gente está falando aqui, inclui um veneninho, né? Tem o veneninho. O veneninho se chama ironia e sarcasmo, que é aquela frase célebre, né? Eu chego em casa, por exemplo, sei lá, no domingo fui correr no parque, aí cheguei em casa e o Natan tá lavando a louça. Aí, ao invés de eu exaltar aquilo ali, que ele tá lá entregando os 200% dele, porque não tava no script que ele precisava lavar a louça, mas ele resolveu fazer uma coisa a mais. Nossa, gente, vai chover, Natan, você tá lavando a louça, meu Deus, que milagre. Gente, isso aí acaba com o clima de qualquer ambiente. Essa ironia, esse sarcasmo que a gente acha engraçadinho, acha nada, né? Que ninguém acha isso engraçado, nem quem faz. Isso aí contribui para ter uma atmosfera de repulsa, que a pessoa vai falar assim, cara, não dá vontade nem de fazer isso aqui mais, que eu sei que se eu fizer a fulaninha vai me encher o saco, se eu fizer ela vai fazer uma piadinha. Ninguém gosta disso. Relacionamento tem que ter uma clareza, uma comunicação direta e reta. E lembra, você tá fazendo as coisas pela felicidade do seu cônjuge. Você acha que ele vai ficar feliz vendo você fazer piadinha, vendo você com ironia, com sarcasmo? Se você quer ajudar, e o seu papel é ajudar, então eu espero que você queira, você precisa fazer as coisas sem isso. 0 reclamações, sem ironia, sem sarcasmo, entregando 200%. E com um sorriso no rosto. É fácil? É não. É tranquilo? É todo dia que você acorda assim, igual a Branca de Neve, vendo os passarinhos e assoviando junto com eles? Não é. Mas relacionamento de sucesso exige esforço. Vou repetir a frase do último podcast e de uma última postagem. Existe casamento feliz. O que não existe é casamento feliz sem esforço. Então, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, que casal feliz. Estão sempre sorrindo, sempre se dão bem. Mas por trás disso daí, que de fato é muita felicidade, existe um esforço grande. E um esforço que é um prazer em fazer. Sabe? Quando você entende o benefício da coisa, você se esforça com prazer. É igual, por exemplo, a atividade física, né? O Natan não é o mais adepto do mundo da atividade física. Mas conforme você vai entendendo os benefícios daquilo, por exemplo, ele tem uma dor na coluna. Quando ele treina, a dor na coluna melhora. Quando ele não treina, a dor na coluna volta. Então, assim, quando ele... De vez em quando ele fala assim, caraca, eu tenho que voltar a treinar. Ele tá começando a enxergar aquilo ali como algo necessário. Ainda não chegou na fase de ser algo prazeroso, mas já é algo necessário que ele... entende o benefício de fazer aquele esforço. Aquele esforço, ele é recompensado. E no casamento, isso é nítido, claro e cristalino. O seu esforço, ele é recompensado. Mas não é o seu esforço de um dia,
né? Ah, não, mas hoje eu fui uma ótima esposa. Aí amanhã eu volto a fazer ironia, sarcasmo, reclamação. Uai, não adianta. É um esforço diário e constante. Todos os dias eu preciso acordar e eu preciso ir dormir com esse pensamento. Eu estou nessa relação para fazer o outro feliz. Eu estou aqui para criar um ambiente agradável para o meu cônjuge, para os meus filhos, inclusive, né? Para uma criança crescer num ambiente onde tem piadinha, sarcasmo e reclamação, adivinha o que vai ser o normal para ela? Exatamente, a água derrubando ali. Mas é isso, tudo isso contribui para trazer uma energia boa. E eu acho que isso também tem que ser uma coisa que a gente tem que buscar, né, meu amor? Todos os dias. Uma energia boa pro ambiente onde a gente passa a maior parte da nossa vida, que é a nossa casa, né? Eu lembro, assim, histórias interessantes que a gente vai vivendo. E, por exemplo, tem aquela história que você já contou no Instagram uma vez, foi quando você viajou, né? Nossa, a primeira vez senhora, com a Lara, vai me né? expor desse jeito. O que acontece, pessoal? Nem de longe essas histórias que a gente conta é um exemplo em si, tá? Porque, como eu falei, nós vamos nos fazendo pelo processo. Mas é legal quando a gente acerta, vamos pensar assim, a gente acerta mais do que erra, né? E teve uma época que eu estava fazendo alguns cursos em São Paulo de empreendedorismo, né? Eu li um livro chamado Segredo da Mente Milionária e fui fazer um programa de cursos do T. Harv Eker, em São Paulo. E aí um desses cursos aconteceu justamente quando a nossa filha Lara tinha 15 dias, né? Então era uma novidade pra gente, era nosso primeiro ser humaninho nascendo ali, a primeira alma que veio. E aí o que acontece? Eu deixei a Ana Paula sozinha com uma criança de 15 dias em casa, né? Pô, quem olha isso aqui, para as mães, né, os pais das viagens vão olhar e fazer, caraca, você foi foda, né? Tem gente que não tá nem aí, mas, porra, meu irmão, isso aí é um momento difícil. Aí o que acontece? Aí, tudo bem, eu voltei, a Ana Paula tava chateada com essa situação. E depois eu fiz outras viagens, e uma vez a gente falou sobre alguma coisa do tipo, cara, e se você estivesse aqui sozinho com a Lara, e como é que seria, né? Aí eu falava pra Ana Paula, eu falei, olha, eu vou cuidar dela muito bem, vai ser tudo feliz, normal, né? Eu vou querer que você esteja aqui, vou estar com saudade, mas vai ser tudo feliz, normal. Aí ela foi pra São Paulo na época e foi fazer um curso lá. Ela resolveu, né? Ela viu um curso legal lá e ela resolveu fazer. E um curso que eu incentivei. Na hora que ela falou, eu falei, vai fazer, você vai gostar, né? E aí ela foi. E aí no primeiro dia à noite ela me ligou desesperada, deu uma crise na Ana Paula. Que ela chorava copiosamente e ela não estava entendendo, nem ela entendia mesmo o que estava acontecendo. E aí eu falei, amor, tudo bem, se você quiser voltar, mas, cara, não volta, fica aí, né? Você faz o seu curso, né? E aí, enfim, nesse negócio, quando ela voltou, né? Tudo beleza. E, claro, ela estava lá, veja bem, quando ela estava lá, quando a gente fala de sarcasmo e ironia, tá? É comum a gente, quando está no momento do esforço, chegou a nossa vez de se esforçar, você queria ficar usando do sarcasmo, da ironia, da alfinetada pro outro, entende? Então, por exemplo, a Ana Paula acordou de manhã e me perguntava, como que tá a Lara? Aí eu falo assim, apesar da correria do pipoco aqui, que ela me deu um trabalho danado, tá tudo bem. Porra, você tá gerando uma preocupação pro outro que você não deveria gerar. Você não precisa falar aquilo, né? Aí, por exemplo, como é que foi agora à tarde? Ela comeu tudo, né? Veja bem, a Ana Paula estava lá em São Paulo. Se a Lara comeu tudo ou não, eu vou falar para ela que não? Qual que é a lógica? Eu tô pensando na Lara ou eu tô pensando em mim? Né? Ah, Natan, mas eu gostaria de saber porque eu sou mulher. Tá, tudo bem. Então você chega na sua esposa e fala, amor, é o seguinte, a Lara não comeu, o que eu faço melhor aqui para ela comer? Você não faz em tom de reclamação para trazer preocupação para o outro, né? Aí às vezes a criança tá com o pai ou, enfim, tá com a mãe e aí o pai quer fazer tudo que a mãe não gosta. Pô, você tá causando uma preocupação no outro. Isso é uma chatice infernal que evita com que vocês, como casais, se desenvolvam. Porque a gente tem que trabalhar o máximo possível para servir o outro. E servir o outro é também não entregar para o outro preocupações desnecessárias, né? Então, nessa questão, eu gosto de contar essa historinha porque eu falo o seguinte. A Ana Paula viajou e, claro, não teve nenhuma reclamação da minha parte. E quando ela voltou, existia somente uma saudade, que eu queria que ela voltasse logo. E, cara, sempre eu vou receber ela da melhor maneira possível, né? Mas, assim, são momentos da vida que a gente vai evoluindo. Assim como outras coisas que eu já fiz, que quando a Ana Paula foi me apresentar, eu falei, caramba, eu fiz tudo errado, né? Então, o grande segredo pare de alfinetar o outro, pare de usar de ironia, pare de usar de sarcasmo, pare de querer estar certo nesse sentido, porque esse estar certo nesse sentido não te traz nada de bom, cara. É só uma chatice, né? Você, quando quer estar certo, você tira o outro da solução. Você quer estar certo sozinho. Porque
estar certo é um ambiente solitário, né? Ou é você ou é o outro, entende? Mas vocês estão casados. Por que você quer estar certo, né? Ah, tá, mas então é só eu me calar e ouvir? Não, de maneira nenhuma, né? Eu nunca vou defender que um homem só cale e ouça, né? Ao contrário disso. Mas aí a gente vai falar mais aqui pra frente, minha gata. E aí, vamos lá. Ai, já acabou a exposição, né, do meu chororô na viagem. É muito obrigada. Maravilhosa. Não, agora eu queria que você falasse uma coisa que você escreveu aqui que eu achei muito legal, quando eu estava montando a pauta, sobre a questão de acordar mal-humorado. Nós estamos falando de reclamação, de ironia, de sarcasmo. E aí você escreveu uma coisa interessante, vou até pedir licença para eu ler aqui para as pessoas. Vejam bem, então estão acompanhando, né? A mulher pode acordar mal-humorada, ser chata, ter o chip do moído, e eu vou ter que explicar o que é o chip do moído, porque pode ser que muita gente não saiba o que é. É quando a pessoa fica falando na nossa cabeça, falando. Aí quando eu tô falando na cabeça dele, ele fala que é o chip do moído. Mas de acordo com esse documento, que foi registrado em cartório e eu posso usar no futuro contra você no tribunal, tá escrito aqui que a mulher pode acordar mal-humorada, que a mulher pode ser chata e que a mulher pode ter o chip do moído. Já o homem não pode. Por que o homem não pode acordar mal-humorado, nem ser chato, nem ter o chip do moído? Explique para a gente. Porque não tem a menor lógica no planeta eu tirar a responsabilidade das coisas de mim e colocar no outro. Não tem lógica, né? Eu tenho algumas variáveis no mundo, né? Eu tenho o próprio universo, o movimento divino que acontece que eu já não tenho controle. Aí o que acontece? Eu tenho uma mulher chata. Pô, essa mulher é chata. É sério que ela é chata porque ela é chata? Ou porque a gente colabora? Entende? É sério que você não consegue ensinar a sua mulher a parar de ser chata? É sério isso? Né? Ou é uma incapacidade absurda e aí é necessário buscar conhecimento, né? Ou é simplesmente a vontade de não fazer. Porque não tem a menor lógica no planeta, por exemplo. A Ana Paula resolve acordar mal-humorada. Nunca aconteceu nos últimos 11 anos. Ela vai ver do Natan a seguinte situação, né? Vamos supor que ela acorda mal-humorada. Não é o caso que acontece, porque ela é maravilhosa o tempo inteiro, né? Mas suponha que ela esteja mal-humorada. O que vai acontecer do Natan é, o que está acontecendo? Aí suponha que não esteja acontecendo nada e que nem ela sabe explicar. Aí eu vou falar, ué, amor, toma jeito. E pronto, acabou a história, né? Aí e vou seguir a vida. Só que esse toma jeito não é... Eu não vou ficar discutindo, não. Não tem esse negócio, não. Toma jeito. E eu vou vamos supor, eu iria para a cozinha, vou fazer o café da manhã. Ela vai chegar na cozinha, ela vai receber o bom dia de novo, sem sarcasmo, sem ironia. Não vai ser aquele bom dia assim, ó. Bom dia, ué, acordou agora? Não, não é isso não. Oi, meu amor, eu tô fazendo ovos mexidos, é isso que você gosta? É isso que você quer hoje? Entendeu? Por exemplo, porque eu já sei o que ela gosta, na verdade, né? Gosto de você. Amor, amor, você quer salada de fruta hoje com leite em pó? Né? Quer dizer, é a vida seguindo normal, você entende? E eu acredito o seguinte, o homem é responsável por defender e orientar a sua família. Eu não vou ter a melhor sensibilidade para educar meus filhos. Se eu tiver que fazê-lo, vou fazer. E vou fazer muito bem feito, melhor do que 900% dos professores. Mas eu não vou fazer melhor do que minha mulher. Agora, o direcionamento da família, dificilmente alguém pode fazer melhor do que eu. Né? Então, o que eu falo? Eu falo assim, nós direcionamos a família. Então, eu não tenho o direito de equiparar direitos com a minha esposa. Ela tem coisas que, se ela fizer de errado, não importa. Eu vou segurar a bronca e vou resolver. Né? E eu acho que isso é uma parte do resgate da masculinidade. Né? Porque hoje o homem é o seguinte, a mulher age de um jeito errado, ele se equipara a ela. Ele vira uma mulherzinha. Entende? Nada contra. Se você quer, por exemplo, se você tem uma opção diferente de vida e uma opção sexual diferente, isso é vontade sua, não tem problema. Mas aqui eu estou falando para o casamento do jeito que eu acredito. Que é o homem tomando o seu papel e a mulher tomando o papel dela. E o papel do homem é proteger a sua família. Ele é o cara mais forte. E ele não tem que ser só o cara mais forte fisicamente, ele tem que ser o cara mais forte mentalmente. Por natureza. Né? Ah, Natan, mas eu sou homem e eu não sou igual você. Desenvolva-se. Você precisa representar a voz da razão na sua casa. Né? No momento que sua filha estiver num impasse difícil aos 15 anos e a sua esposa estiver emocionalmente abalada, quem tem que segurar a pancada emocional é você.
Então, se você não se desenvolver, né? É o que eu falo, por exemplo, a Lara tá com 8 anos, né? Natan, você vai ver, todo mundo me falava. Quando eu fui casar, falava que eu ia ver quando eu casasse. Aí quando a gente teve o primeiro filho, não, quando você tiver o primeiro, você me fala se você vai querer 5. Quando você tiver o segundo, você me fala. O terceiro, no quarto, o pessoal já... Quando vem o próximo? Desistiram já. Mas o que eu falo pra vocês, pessoal? O que acontece? A Lara nasceu, eu tinha 23, 24 anos, sei lá, né? Eu tenho... Para quando ela fizer, vamos pensar assim, pense que 15 anos é uma idade complicada da adolescência, né? Que, enfim, não vamos entrar nesse método de adolescência ainda. Mas suponha que 15 anos seja uma idade complicada. Porra, eu tenho 15 anos para me preparar. Só que eu tenho 15 anos para me preparar pensando que a Lara vai começar a aprender aos 4. Então, quer dizer, ela tem 11 anos para começar a aprender alguma coisa, porque até os 3, 4 anos é só andar, né? Você não aprende nem a escrever, ler, não faz nada ainda. Você só aprende a andar, falar, né? Quer dizer, eu tenho 15 anos para me preparar. Eu já sei tudo o que ela não sabe e não vai saber. Qual é a desculpa para quando ela chegar aos 15 anos eu perder? Né? Não tem a menor lógica. Então, só que a gente fica tão focado nas picuinhas diárias, no estar certo, no... dar o troco, que você esquece das coisas importantes da vida. Então, quando eu falo que, por exemplo, igual eu escrevi aqui, a mulher pode ser chata? Pode, porque se a Ana Paula for chata, eu resolvo isso. Eu resolvo. E eu não resolvo, não é gritando, não. Eu acho que eu não sei se foi agora que eu escrevi. Foi bem que é agora que eu escrevi, né? Eu falo assim, nunca vou resolver gritando. Os homens têm um sério problema absurdo de descontrole e covardia. Porque você levantar a voz, você abrir o peito para sua esposa ou para seus filhos, que não seja para abraçá-los, no caso dos filhos, para orientar e direcionar, que é diferente, tá? Você abrir o peito ou a boca para agredir, meu irmão, é de uma covardia, é de um pito murcho da miséria. Um cara desse aí não merece o mínimo de respeito. Mas eu falo isso com muito carinho, sabe? Eu sei que é meio bizarro o que eu tô falando, porque... Eu sou direto com as coisas, mas eu não tô falando isso aí com ódio. Não é assim que eu enxergo as pessoas, tá? Mas o que eu falo é assim, cara, se você é essa pessoa, que a sua mulher tá descontrolada e você se descontrola também, ou seja, você se equipara a ela. Se você é essa pessoa que sua mulher fala brabo com você e você sabendo que é mais forte, você sabe que é mais forte. Você levanta o peito. É uma bizarrice. É uma bizarrice que não tem tamanho. Você entende? Então, na minha cabeça é o seguinte, mulher acordou braba, chata. Assim, eu tô falando pra vocês, mas... É uma situação hipotética que você não minha sabe mulher não como acontece seria. isso. Mas de vez em quando ela fica brava com alguma coisa que eu faça, né? Ou então, às vezes, que eu acho que ela até tá errada. Minha mulher acordou brava, como é que eu falo com ela? Cara, de voz baixa. A vida inteira. Não vai mudar. Porque eu não tenho que ganhar no grito, não tem nada a ver. Eu já sou mais forte. Se eu quiser ganhar no grito, eu vou. Concorda? Só que isso é uma solução possível? É uma solução lógica? É uma solução que respeita essa mulher que eu tenho com quem eu quero me misturar, que eu vou carregar pro resto da vida? Qual que é a lógica disso? Não tem o menor sentido. Então eu falo que assim, o homem, ele nunca pode ser valentão. Então se sua mulher estiver braba, atacada, aprenda a resolver isso. De maneira séria, né? De maneira séria que eu falo controle suas emoções, vai estudar, vai ver um vídeo no YouTube, vem ver o podcast, assiste de novo. Pô, Natan, mas minha mulher, quando ela resolve, tá com ciúme, tá? Mas por que ela tá com ciúme? Resolve isso. Resolve, trata de forma séria, né? Porque certamente eu sou apaixonado pela Ana desde quando eu a vi, mas eu acho legal, assim, a capacidade dela de aprender, sabe? E eu também tenho capacidade de aprender, mas eu tô falando dela agora. É interessante, você fala pra Ana Paula, por exemplo, alguma coisa que tem lógica, ela fala, tuque, né? E aí você fala assim, mas só a Ana Paula consegue aprender? Cara, olha o Instagram dela, olha a página dela. O tanto que todo mundo consegue aprender, né? Só basta que o conhecimento seja transmitido. E muitas vezes você vai ter, por exemplo, minha mulher é brava, minha mulher é impaciente. Cara, então você vai suportar a impaciência dela até o momento que você vai descobrir a solução disso. E você vai se dedicar um bom tempo estudando e trabalhando. Então, quando se fala de mulher pode acordar mal-humorada, pode. Homem pode fazer isso? Não. Natan, mas você pode ser chato? Não. Você é chato de vez em quando? Sou. Sei que não posso, não nego e tento ser chato quando eu
puder. Não, esse comentário é interessante, né? O que a gente passa pra vocês, galera, aqui, nas minhas outras redes sociais, é o que eu desejo pra todo mundo, inclusive pra mim. Mas isso não significa que eu também não esteja na busca, né? Só que vocês nunca vão ver aqui a gente dando mau exemplo. Vamos falar aqui de tudo que a gente faz de errado pra você olhar e falar assim: nossa, ufa, se a Ana Paula e o Nathan fazem, tá tudo bem a gente fazer. Não tá tudo bem. Se é algo errado, se é algo ruim, não está tudo bem você fazer e não está tudo bem a gente fazer também. Então, assim, tira isso da sua cabeça. Eu recebo muito assim: ai, nossa, será que essa mãe grita? Será que essa mãe perde a paciência? E se eu perder, o que isso vai melhorar na sua vida? No máximo vai te dar essa falsa sensação de que tá tudo bem você perder a paciência também. Mas com essa voz maravilhosa, você não perde a paciência, você canta. Desculpa interromper. Então, né? Então tá bom. Obrigada por acabar com o raciocínio. Lindo, você tá fazendo uma coisa que é melhor a gente não comentar sobre, né? Botando o líquido misterioso aí no copo. Mas eu queria sugerir uma... Não tá dando pra ver, não. Eu queria sugerir um pulinho aqui na nossa pauta, porque ela está um tanto quanto extensa e nós temos menos de 1 hora para finalizar. Eita, poxa. Vamos lá. Tem um assunto, quando a gente fala assim, muitas pessoas provavelmente chegaram nesse podcast pelo título ou pela propaganda que a gente fez de que a gente ia falar de intimidade. Uhum. E você sabe que tem uma coisa que elas estão esperando que a gente fale, né? Uhum. Que é uma coisa que está muito relacionada à intimidade do casal. Todo mundo aí já imaginou o que é. Então vamos falar sobre isso? Bora falar sobre isso. Um belo dia, eu e a Ana Paula começamos a tratar esse assunto, né? A gente viveu muitos anos de casados e nós tivemos sempre uma vida muito boa, no quesito intimidade, no quesito proximidade, no quesito paixão, se é que vocês entendem tudo isso que a gente está falando, né? Eu falo isso porque a gente não sabe se tem crianças na sala, enfim, né? E vocês entendem muito bem. Só que, quando nós nos conhecemos, existia aquela paixão maluca, avassaladora, né? Avassaladora. E essa paixão, ela mascara um monte de outros problemas que vão acontecer depois que você casa. E olha que nós tivemos pouquíssimos problemas, mas tivemos alguns. E depois que nós casamos, nós estávamos completos. Sempre foi uma felicidade muito grande estar junto da Ana Paula. Mas essa parte de paixão, essa parte enfim, né? Ela mudou, né? Acontecia que agora, né? Não era mais todo dia, era algumas vezes por semana, né? Olha só, o pior que nós chegamos foi algumas vezes por semana. E nisso tudo eu passei algum tempo pensando, eu falei, por que muda? Eu ficava pensando, o que muda? Por que muda, né? E até que de tanto estudar, melhorar, a gente começou a fazer a nossa reunião de quinta, né? E nós fomos esclarecendo questões, que faz parte também de colocar, vamos dizer assim, o outro, quer dizer, colocar o outro não, mas dar clareza, quais são as responsabilidades, né? O que cada um deve fazer, por que tem que ser assim, né? Eu acho que as coisas devem ter sentido, de novo, como eu falo, tudo que você fala tem que ter sentido. E nós fomos encontrando soluções para isso. Hoje nós temos uma vida ainda melhor. Olha, nós sempre tivemos uma vida maravilhosa. Quem nos conhece, quem é próximo da gente, sabe como que é o clima da nossa vida, da nossa casa. Mas quando a gente vai resolvendo problemas, é ainda mais gostoso, né? O que você fala aí, minha gata, sobre esse ponto? Enfim, eu queria falar outra palavra para relacionar isso e eu esqueci qual palavra. Bom, o que eu vejo? Essa parte da intimidade dos casais, ela passa por muitos conflitos. Eu acho que o conflito principal vem da forma como cada cônjuge enxerga esse movimento, essa relação. Vamos chamar de relação, né? Uhum. Então, para as mulheres, acontece... a gente tem um senso comum que diz assim, depois que você casa, esquece, faz bastante antes de casar, que já tá errado, porque quando você casa não tem mais isso. E hoje a gente teve, inclusive, nem te falei, né? A gente teve uma formação na Escola das Crianças com o Melk, que é o dono do perfil A Formação do Imaginário. Foi bem bacana, eu não consegui assistir tudo, mas a parte que eu assisti foi bem interessante. E ele fala assim, nada existe se não existe antes na sua imaginação. Né? O quarto das crianças está bagunçado, e aí eu vou arrumar. Eu arrumei esse quarto na minha cabeça. Quanto melhor eu arrumei esse quarto na minha cabeça, melhor eu vou ser capaz de arrumar esse quarto na vida real. Uhum. A mesma coisa se aplica a tudo na vida. Então, por que eu falei dessas questões do senso comum? Porque isso povoa o nosso imaginário. Se eu vou para um relacionamento
tendo na minha cabeça que é desse jeito, eu vou ter muito menos movimento interno para mudar. Porque as pessoas, no geral, elas não são como você. Elas não olham uma coisa e falam assim, por que será, né, que o negócio esfria? Não, elas falam assim, vai esfriar. Então, quando começar a esfriar aqui no meu relacionamento, eu vou aceitar e vai ficar tudo bem. Porque esse é o caminho natural da coisa. Então, o primeiro ponto que eu vejo é isso. A gente vai com o imaginário muito prejudicado quando o assunto é relacionamento e quando o assunto é a relação entre o casal, né, em si. Então, existem muitas questões. Por exemplo, eu quero me comparar com coisas que não são boas, né? Voltando à questão da povoação do imaginário. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas têm acesso cada vez mais cedo ao que a gente vai chamar de conteúdo adulto, né? Que eu acho que é o novo nome que se dá para isso. Cada vez mais cedo. Tão cedo que a média mais recente que eu ouvi no estudo foi de 6 anos. A primeira vez que a pessoa tem contato com o conteúdo adulto. E dentre tantos problemas que isso causa, existe um que reverbera por toda a nossa vida, que é a formação do nosso imaginário em relação a isso. Então, você entra no casamento com aquela imaginação de que aquilo lá é a relação entre duas pessoas normais. Você fica imaginando, a sua mente, ela se corrompeu, né? A partir do momento que você teve contato com aquilo. E a sua referência é uma referência corrompida. E você traz isso para dentro do seu casamento. Acho que para homens, mas eu tô bem impressionada, né? Tenho recebido muito relato de mulheres também. Para homens e mulheres, eles entram no casamento com aquilo lá na cabeça. Aquele formato bizarro, aquele formato que não é natural. Aquele formato que é contaminado de um tanto de coisa ruim. Você traz aquilo para dentro do seu relacionamento. E essa comparação vai gerar o quê? Frustração. Tanto da parte do homem quanto da parte da mulher. Fora os problemas fisiológicos, né? Desenvolvidos por certas práticas que as pessoas têm durante o consumo desse conteúdo adulto, que vão acabar prejudicando essa pessoa na sua performance na vida real. Então, a relação entre duas pessoas, nesse caso, está contaminada por tudo isso. Primeiro, por esse imaginário que, depois do casamento, isso é totalmente dispensável. Então, eu não preciso cuidar dessa parte, porque vai acabar mesmo. E segundo, que o meu imaginário é povoado com isso. Então, as poucas vezes que eu consigo ter relação com o meu parceiro, o que está na minha cabeça? É a entrega mútua? É a doação de alma e de corpo naquele momento? É o ápice do amor, que é o verdadeiro significado dessa relação? Não. É aquela coisa performática. É aquela coisa cinematográfica. É aquela coisa bizarra. E isso não é atingido no relacionamento saudável e normal. E aí a pessoa fica frustrada e ela fala assim, não tem tanta graça, né? Vai perdendo a graça. É como as telas para as crianças. Quando você bota uma criança para assistir desenho, que é aquele desenho que tem cores vibrantes e bichinho falando e um monte de coisa acontecendo, quando você bota ela para olhar um jardim, ela vai morrer de tédio. Ela vai falar assim, nossa, que trem mais sem graça, pelo amor de Deus. Ela perde o prazer pela vida normal. E é isso que acontece quando a gente está falando desse assunto. Quando eu sou contaminado por tudo isso, eu entro na vida normal e aquilo não me desperta o prazer que deveria. Né? Porque, assim, naturalmente, a relação entre duas pessoas é algo que foi programado para ser prazeroso, né? Existem zonas do nosso sistema nervoso central que são ativadas naquele momento que estão relacionadas ao sistema de recompensa. Aquilo dá prazer. Aquilo é uma coisa que foi feita para que a gente continue fazendo. Porque não é só isso, mas é o mecanismo de reprodução da nossa espécie, né? Se a gente para como humanidade de fazer, não nasce mais ninguém. Então, isso é um estímulo biológico. A gente tem uma biologia que é favorável a fazer isso um ato prazeroso. Mas, com a entrada dessas questões no nosso imaginário, a gente corrompeu completamente isso. Então, dentro de um relacionamento, a gente tem geralmente um relacionamento que é frio, um relacionamento que negligencia essa parte, um relacionamento onde as pessoas não conversam sobre isso, até um relacionamento que tem uma certa frequência de proximidade, de intimidade. Muitas vezes o casal não sabe se aquilo ali é legal, se está agradando o outro, se o jeito que eles estão fazendo há 15 anos é um jeito que está todo mundo realmente satisfeito, ou se está ali só para cumprir tabela. E aí entra muito na ideia também daquilo ali ser a obrigação. Como se as nossas obrigações fossem coisas ruins, né? A gente fala muito sobre isso. Mas eu tenho que fazer por obrigação? O que você tem que fazer é entender que a obrigação é um movimento necessário na sua vida. A sua vida é feita de obrigações. Porque eu falei isso um dia num vídeo, muita gente ficou impressionada. Falei, já pensou se você fizesse só o que você tem vontade, assim, só o que você quer, de fato, sem fazer coisas realmente importantes? Você faria só merda. Você acordaria tarde, você não iria trabalhar, você comeria sua porcaria, você acabaria com a sua saúde, você não honraria seus compromissos. Se a gente for movido só por esse movimento da vontade humana, a gente vai ladeira abaixo. Então, a obrigação, ela é uma coisa que salva a nossa vida. A obrigação, o que ela é? Uma coisa que eu necessariamente preciso fazer para alcançar um bem. Obrigação não é uma coisa que você tem que fazer chateado, de cara amarrado, porque aquilo ali... Não, você tem que ter orgulho de fazer a sua obrigação. Então, assim, a relação entre o casal é uma obrigação? É uma obrigação.
E isso não é ruim, isso é muito bom, porque é uma obrigação, é uma coisa que necessariamente eu preciso fazer para alcançar um bem. E qual é o bem que essa relação vai trazer para o casal? Os dois aspectos dele, o aspecto unitivo e o aspecto procriativo, mas ela não tem essa finalidade. Não é que a gente tem relação para ter filho. Isso também é uma falácia que muitas vezes as pessoas contaminadas por essas máximas, né, da religião, pessoas que não estudam, porque a religião nunca falou isso, mas as pessoas que não estudam muitas vezes vão com essa visão. Ah, não, para a religião, a relação entre duas pessoas, ela tem como única finalidade a geração de filhos. Não tem nada a ver com isso. Os filhos são apenas uma possível consequência, né? E essa possível consequência é o que faz com que esse ato conjugal tenha um lugar específico para acontecer. Qual é esse lugar? O lugar onde as pessoas envolvidas podem arcar com essas consequências. Você para olhar assim, na verdade, a vida não precisa ser chata, triste, preto e branco, né? A vida pode ser gostosa, né? Eu costumo dizer o seguinte, uma vez eu criei um texto falando sobre felicidade não é o desfrute, mas o esforço, né? O que acontece? O melhor carro que eu comprei na vida, o carro que me gerou mais felicidade, foi um veículo Towner, furgão, que eu paguei na época R$16.000, há uns 8, 9 anos atrás. Aquilo ali representava o recomeço de uma história de uma empresa que hoje nós temos a representação que a gente tem aqui, né? Assim como outras coisas que nós conquistamos dentro da minha casa, dentro da minha vida, com a minha esposa, foram coisas que demandaram bastante esforço, bastante dedicação. Para pensar, né? Quanto mais esforço e dedicação, mais aquilo, quando acontece, é prazeroso, né? Tipo assim, um jovem um jovem que é filho de um milionário, né? Ganha um carro importado de R$500.000. O que é aquilo para ele, né? É um carro, um presente do pai, que ele está muito agradecido e está feliz. Aí daqui a pouco vem uma outra pessoa que vem lutando e compra o seu primeiro carro de 50 mil. Quem que sente mais felicidade? Quem que cuida mais daquilo que tem, né? Provavelmente você vai ter aquele cara que comprou o carro de 50 mil. Então a felicidade, ela é muito relacionada ao esforço, né? Consequentemente, você se esforça sobre o quê? Sobre as coisas que são a sua obrigação de fazer. Obrigação de fazer para alcançar aquele objetivo. Quer ter um relacionamento fantástico, quer ter aquela interação maravilhosa, quer abraçar o seu cônjuge e ter vontade de se misturar com ele, quer ter aquele amor infinito, como é que você faz isso? Se esse é um bem que você quer, o seu esforço através do cumprimento de suas obrigações vai te gerar uma felicidade absurda no final do processo. E quando a gente fala de casamento, a gente fala o seguinte: só quem pode, o único cônjuge que pode levar a Ana Paula para o céu, sou eu. A única pessoa, né, que pode cuidar dela, sou eu. A única pessoa que pode ter relações com ela, sou eu. Isso aqui é um cartel. Imagina só, você vai no supermercado e você vai comprar feijão. E de repente você é surpreendido de que agora só existe uma única empresa de feijão do Brasil. E feijão é um alimento essencial, concorda? É importante comer feijão, é bom, precisa feijão, né? Tem vitaminas, tem um preço acessível. E agora essa empresa define e fala o seguinte: agora você só pode comprar feijão uma vez ao mês. Qual que é o seu sentido, né? Você fala assim: caramba, eu estou refém disso. É a mesma coisa um casamento, né? Um casamento que não tem o cônjuge trabalhando para levar o outro para o céu, quem mais pode fazer isso? Ninguém. O casamento que não tem o cônjuge cuidando de você, quem mais pode fazer isso? Ninguém, tá? Ah, mas minha mãe me cuida. Não, eu estou falando do cuidado do cônjuge, né? Estou falando do cuidado da esposa, do cuidado do marido. Esse cuidado é diferente, né? Agora, eu não tenho relações com meu marido, tá? Quem mais pode fazer, né? Às vezes vai vir piada aí, brincando e tal, mas vamos falar sério, porque isso é um assunto sério, né? É um assunto que tem que ser falado de forma calma e séria. Quem mais pode fazer? É um cartel. Então, é obrigação do cônjuge, tá? Do marido e da esposa, porque a gente é surpreendido, a gente acha que é só mulher, tá? Mas não, na verdade, vários homens, até a Ana Paula já recebeu o relato, mas eu também já sei disso. Vários homens não fazem, não estão presentes, né? Como que esse movimento acontece? Pô, não dá pra gente falar aqui, né?
Vamos falar futuramente, a gente está montando um outro material para tratar sobre isso, mas não dá para falar aqui, né? Mas como que esse movimento acontece? Fato é que um podcast como esse, mais descontraído, a gente está brincando, está conversando aqui, é somente para acender luz a essas questões, né? Se você perguntar para mim assim, Natan, tá, mas eu tenho que ter relação sexual com meu marido ou com a minha esposa? Tenho. Como é que é? Quantas vezes? É todo dia. Todo dia, porque obrigação tem que ser hábito. Você escova os dentes toda vez que você está com vontade. Tem dia que você não está com vontade de tomar banho, né? Tem dia que você não quer fazer o almoço. Tem dia que você não quer limpar o bumbum da criança, né? Aí o que acontece? Quando a gente negligencia isso, né? O que acontece com a nossa vida? A gente vai deixando de lado as coisas importantes. Aí eu vou trocar o bumbum da criança de cara feia. Já que eu não tenho opção de não fazer, eu vou fazer de cara feia. Aí eu vou lá fazer o almoço de cara feia, faço mal feito, não sirvo a mesa direito, coloco aquele arroz no prato de qualquer jeito. Eu não coloco o feijão bonitinho ali do lado e aquela carninha brilhosa que você faz, sabe, naquela frigideira mais simples. Quem já foi pra roça sabe. Eu também já tive frigideira simplesinha, frigideira boa em casa. Você pega aquele bifezinho, deixa dar uma tostadinha com aquela cebola e coloca em cima, bem no meio, aquela coisa mais bonita. Aquela coisa simples, feita com o mínimo de recurso, mais bonita, bem feito. Existia ali amor e carinho. Eu lembro da minha avó, eu lembro da minha mãe, né? Meu pai também. Mas assim, minha avó, caramba, eu comia um arroz e feijão na casa dela. E ela fazia um franguinho frito lá. Que eu não acreditava no capricho daquilo. Parecia que não tinha um filé parmegiana, que eu adoro. Não tinha um medalhão de filé, não tinha uma picanha que era tão bonito e tão gostoso quanto aquele prato. Aí você vai lá e ter relações com o seu marido, como é que você faz? Né? É de qualquer jeito também? Não tem aquela dedicação? Né? Então, quando fala sobre isso, eu falo, cara, é obrigação dos dois. Aí você fala assim, Natan, mas é fácil ter obrigação, né? Mas e se eu não gosto, não tô com vontade, eu sou obrigado a ter relação com alguém que eu não tô com vontade, não gosto? E aí, meu perfeito, o que você fala disso aí? E aí, qual que é a ideia aí? Não, eu tenho um ponto importante que é nessa questão ainda da obrigação, né? Existe não vou usar o termo que eu gostaria, que a gente já até conversado sobre ele, mas existe um movimento de entender a relação conjugal como uma moeda de troca. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, assim, quando o Natan fala, tem que fazer todo dia, por que isso espanta? Porque as pessoas estão com aquele imaginário que eu comentei. Aquele imaginário pervertido. Aquele imaginário de que... Enfim, não vou dar detalhes, mas vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Nós todos, nossa geração toda, gente, eu acho que ninguém salvou. Todos nós temos esse imaginário comprometido, pervertido. Então, pensando sob essa ótica, é realmente bizarro você falar de ter relação com seu parceiro todo dia. Mas pensando numa vida normal, que não precisa ser uma vida chata, monótona, sem graça e sem emoção, não, mas sem empolgação, não precisa ser isso, mas também não precisa ser bizarro, né? Então a gente tem que se esforçar para tirar o bizarro da nossa cabeça, que naturalmente você vai dar lugar ao que é o normal. E aí existem duas questões dentro dessa obrigação. O que eu vinha começando a falar. Esse movimento tem sido usado como moeda de troca. O que eu tô querendo dizer? Se o meu marido me trata bem, eu recompenso com isso. Se o meu marido me dá um presente, isso também acontece em muitos relacionamentos. Se o meu marido me dá uma bolsa da Gucci, eu vou recompensá-la. Até no vídeo uma moça comentou assim, em um dos vídeos que eu postei da minha rotina, aparece um que o Natan tá mais presente, que era no fim de semana. Ele faz café, cuida das crianças. Esse marido cuidando de tudo sabe que no final do dia tem. O que tá por trás desse comentário? Que não tem nada de maldoso, malicioso. Mas o que tá por trás dessa mentalidade? Que a relação que eu vou ter com meu marido no final do dia, ela tem a ver com a recompensa pelo bem que ele fez durante o dia. E essa visão tá muito atrelada ao prazer unilateral, como se só fosse bom pra ele. E vou te contar uma coisa, se só tá bom pra um dos lados, algo está errado nessa relação. Algo precisa ser ajustado. É claro que homens e mulheres têm uma biologia diferente, hormônios diferentes. A mulher tem um ciclo, né, que causa nela sensações diferentes. Mas nós estamos falando de um ato que ele é mútuo, ele é o ápice da união entre duas pessoas. Ele não pode, ele não deve e não tem como ele ser algo que eu entrego pro outro. Porque o nome disso, vocês sabem qual é o nome de uma pessoa que vende a relação sexual pro outro, né? E você não quer ser isso dentro do seu relacionamento.
Tenho certeza que não. Então a gente precisa ter muito cuidado ao ter essas coisas na nossa imaginação, como se só fosse bom pro marido. E aí o marido tá lá insistindo, a mulher tá lá não querendo, ou só fosse bom pra esposa, né? Então assim, precisa desse alinhamento para que ele não vire para que não haja a objetificação desse ato, para que também não haja a objetificação das pessoas. Porque toda vez que eu uso alguém, que eu uso um ser humano com uma finalidade que não tá levando em conta o bem dela, mas ela tá levando em conta o benefício que eu vou ganhar, eu tô tornando essa pessoa um mero objeto, né? E aí vem a importância do que eu falei anteriormente. O ato conjugal, ele tem um lugar, que é um lugar onde a pessoa não vai ser objetificada. Por que ele tá dentro do casamento? É porque a igreja é chata? É porque a igreja é cafona? É porque a igreja não se atualizou? Não é. É simplesmente porque ele tem consequências grandes. Uma dessas consequências pode ser a geração de uma vida, mas ele tem uma consequência grande de unir aquele casal. E se o seu ato, a relação que você está tendo com seu marido, com a sua esposa, não está tendo esse papel unitivo, algo está errado nela. Você precisa reajustar. Você precisa recalcular essa rota e observar, bom, era para ser bom, era para ser uma coisa que gera prazer para todo mundo. Por que isso não está acontecendo? Vamos investigar juntos, vamos descobrir. Então muita gente fala assim, mas depois de um dia cansativo, você cuidou desse tanto de menino, você ainda tem energia. Quando você tem um dia cansativo, você não liga a sua série lá no Netflix? Você não pega uma pipoca, pede uma comida no iFood e você tem energia pra isso? Se alguém te chamar pra fazer alguma coisa que você gosta, geralmente, mesmo cansado, você não vai e vai feliz? É isso, é o gostar dessa união, é o zelo pelo benefício que essa união causa na sua relação. Não como uma moeda de troca, isso é muito ruim. Isso torna as pessoas objetos. E a objetificação vai perdendo o sentido daquilo que é tão grandioso. Gente, o ato conjugal, ele é tão grandioso que ele gera uma vida. Não tem mais nada que você faça que vai gerar uma vida. É a única forma de uma alma chegar nesse mundo. É por ali. Né? Então, por que só no casamento? Por que a gente não pode fazer com quem a gente quer na hora que a gente quer? Porque eu preciso de uma doação total, para começo de conversa. E principalmente pelas consequências que eu posso ter. Mas eu me cuido. Mas eu me previno. Pois é, e se esse seu método de prevenção falhar? Como é que vai ficar? Vocês vão ter responsabilidade, vocês vão ter condição de assumir aquilo ali da forma como aquilo ali deve ser assumido? Vocês vão conseguir receber essa vida sem problema, vão conseguir educar, vão conseguir criar, vão conseguir dar amor, vão conseguir oferecer um ambiente estável? São essas as circunstâncias que a gente tem que se preocupar mais. Então, assim, se é uma coisa reservada ao casamento, como o Nathan disse, isso é intransferível. Eu não deveria poder fazer isso em nenhum outro lugar com nenhuma outra pessoa. Então, a prioridade está aí, né? Que é uma coisa personalíssima do casamento. Então, como que eu não vou cuidar de uma coisa que só pode existir aqui? Né? E eu vejo muitos casais nessa questão. Tanto na questão do performático, né? Aí você tá com um problema no relacionamento, o que as pessoas te recomendam? Apimente a relação. Gente, não faz sentido. Piora as coisas. Costuma piorar, porque você vai pegar... Como o Nathan também colocou um dia que a gente estava conversando sobre isso, você vai transferir essa responsabilidade para um personagem, para uma coisa que não é você, uma coisa que não é o seu marido, uma coisa, mais uma vez, performática, que tem muito mais a ver com a distorção e a perversão do nosso imaginário, do que com a finalidade que aquilo ali foi criado, aquilo ali foi planejado para uma coisa maravilhosa. E você vai pegar essa coisa que foi planejado para ser algo incrível e vai transformar isso em algo banal, em algo quebrado, em algo que não tem a totalidade que deveria ter ali dentro. Então, muitas vezes, recorrer a esse tipo de coisa, você pode até perceber uma melhora temporária, né? Você tá ali, muitas vezes você tá querendo só agradar o outro, não tá também pensando muito em você, mas daqui a pouco você não consegue sustentar. E, gente, num relacionamento que quer ser duradouro, nada que você faça que não possa ser mantido a longo prazo deve ser chamado de solução. A solução é só o que você consegue manter, é só o que eu consigo fazer sempre. Se é uma coisa muito extravagante, muito diferente do que é a minha realidade, eu não vou conseguir manter. Então, aquilo não vai ser uma solução. E é interessante, você falou uma coisa assim que isso eu acho que muda o jogo completo, né? A ideia. Por que o sexo é só dentro do casamento, né? Essa é a questão. Você vai conseguir assumir as consequências? Mas ainda podemos falar mais sobre isso, né? O sexo fora do casamento, com preservativo, com todas as coisas lá, o que ele faz? Ele faz com que você tenha o máximo do prazer humano sem consequências, né? E o lixo do ser humano é justamente esse. É aquele ser humano que quer ter o máximo de prazer possível, com o mínimo de esforço e sem consequências, né? Quando você olha um ser humano ao lado, quando você vai num órgão público pedir um serviço, eventualmente que você é mal atendido, quando você verifica um político que é desprezível diante da sujeira da sua corrupção, ou quando você olha a sua própria alma nos momentos que você foi desprezível,
provavelmente está relacionado ao máximo de prazer possível com o mínimo de esforço, né? E é isso. Fora a perversão, né? A ideia como é que é o nome que a Ana Paula falou do performático, né? Porra, quando eu casei, infelizmente, tá? Eu não relembro a minha vida quando eu era, antes de eu conhecer a Ana Paula, com orgulho, muito pelo contrário. Aquilo ali eu olho e falo assim, porra, né? Vivi, mas assim, eu não posso recusar a minha história, porque foi a partir da minha história que eu conheci a minha esposa, né? Mas, de maneira nenhuma, aquilo ali foi bom. Eu me perverti, né? E a perversão, você passa anos para melhorar com relação a isso, né? É uma tristeza. Então, quando a gente fala de relação dentro do casamento, tá? A gente está falando agora também de uma reordenação das coisas, né? A gente está falando o seguinte, a relação, ela precisa acontecer todo dia? Precisa. Outra coisa, ela precisa ser prazerosa. Deixa eu falar de novo. Prazerosa. Para quem? Os dois. São os dois, né? Daí parte do que nós falamos, né? Sobre conversar. A gente tem a nossa reunião de quinta. E na reunião de quinta a gente trata isso. A gente trata detalhes, inclusive, que eu pergunto para Ana. Ana, tal e tal coisa. E aí? É legal ou não é? Né? Por que eu pergunto isso? É porque eu tô querendo saber demais? Não. Eu tô sabendo da minha esposa. O ato, o relacionamento, né? A relação do casal, ela precisa ser boa. Ou seja, nada mais gostoso do que você estar, por exemplo, tá? Pô, trabalhou o dia inteiro, tá cansado, chegou lá, né? Aí você encontra o seu cônjuge e tem aquele momento de intimidade só de vocês, e daqui a pouco vocês vão jantar, vão conversar, vão assistir um filme, vão trocar ideias. Melhor ainda se você tiver lido 2, 3 páginas de um livro, que aí você já tem um assunto legal para falar, né? Que é a vida minha e da Ana Paula. A gente todo dia tem conversas. E não são conversas que a gente fica falando besteira, gente. Não existe besteira. Eu e a Ana Paula não conversa besteira. Eu não sei nem brincar muito. Eu fico rindo das coisas, mas não sei brincar muito com besteira. É porque a gente conversa as coisas da vida, as coisas que acontecem. A gente avalia como é que estão nossos filhos e as surpresas e as diversões. A gente fala um pouco sobre trabalho, eu falo sobre ela. A gente está falando agora muito sobre a página dela nas redes sociais, os conhecimentos que ela está transportando. Então, quer dizer, você percebe que é gostoso. Tá? Se imagine, né? Se você é a mulher e você é o marido, pô, cheguei em casa, né? O marido chegou em casa. Aí você olha aquilo ali já com aquela recepção gostosa, no sentido de assim, poxa, sabe, aquele, que bom que chegou, né? Isso precisa acontecer, E não... E... Faz de novo aí, pra eles verem aí. Tem que ser que bom que chegou e não... Ele chegou. Perfeito. Eu sou atriz nas horas vagas, tá, gente? Quiser me contratar. E é isso, sabe? É tipo assim, o marido tá abrindo o portão de casa e ele fala, sabe? Tipo, ele aperta a mão, pô, tô chegando em casa, né? Isso é importante, né? Aí você chega, por exemplo, na sua esposa, né? Ou você chega no seu marido e existe de fato ali dentro, né? Uma felicidade interna real. Que independente, porque se eu chegar, por exemplo, em casa, ela estiver lá no banheiro com os meninos dando banho, eu vou falar, e aí, perfeito, eu vou dar um beijo nela e vou fazer outra coisa. Ela não tem que estar sorrindo, você entende que é diferente, né? Ela não tem que estar sorrindo, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando eu sei que lá dentro ela falou assim, meu marido chegou. Entendeu? Mas tá no pipoco, faz parte do jogo. Então, se eu chegar em casa e alguém me ligar, na hora eu vou atender o telefone e vou segurar a Ana Paula, às vezes dar um abraço nela e já eu desligo o telefone e resolvo. Porque é o que eu falo. As pessoas falaram muito sobre o tal do tempo de qualidade, né? E o tempo de qualidade pregado por aí pressupõe o seguinte, cara, não tem telefone, né? Não tem menino, ilha deserta. Cara, que lugar do planeta que existe esse tempo de qualidade? Mas eu vou fazer uma outra provocação. Tempo de qualidade de verdade, tá? É aquele tempo que você consegue fazer ficar de qualidade. Porque eu e a Ana, não importa o local onde nós estejamos, né? Qualquer lugar pra gente é tempo de qualidade. Se eu estiver perto dela, é tempo de qualidade, né? Porque
os nossos... não é nem esforço mais, né? É naturalzão, assim, da vida. A gente só toca a vida. Eu olho para ela, eu foco nela, ela foca em mim. Graças a Deus, ainda bem, porque se ela não focasse, eu também focaria nela do mesmo jeito, né? Que é a autorresponsabilidade. Então, quando a gente está falando da relação diária, a gente está falando também de um conjunto de informações que é preciso que todo mundo abra os olhos para isso, né? Não é para ser uma obrigação que te traga frutos ruins, te traga traumas, te traga uma situação penosa, não é isso, né? A Ana até falou uma vez, não sei se você escreveu, né? Fala, pô, depois de um dia cansativo, tudo que eu quero são coisas que me dão prazer, né? Eu quero comer uma comida, eu quero, às vezes, tomar uma cervejinha, eu quero tomar uma aguinha meio gelada, ou então quero tomar uma água tônica que a gente gosta, né? Quero encontrar o meu marido. Quer dizer, são coisas que, gera um esforço, né? Ainda bem que gera um esforço, né? Então, essa questão da obrigação, né? É obrigação? É. Dos dois. Tem que ser bom? Tem. Aí, no caso, dentro do serviço, é a minha função fazer com que para ela seja bom. E a dela para mim. E se ela não fizer? Não importa. De novo, você é homem da situação. Presta atenção, cara. Eu não sei o que ela vai falar para as mulheres, mas eu tô te falando. Se vira e resolve o problema. Não, eu acho que agora é um momento bom para fazer um link com o que eu falei lá no começo, né? Tava falando assim, quando você conhece a pessoa, você tem toda aquela empolgação e você se doa de um jeito diferente, sem reservas ali, né? Você se arruma, você se perfuma, você passa uma maquiagem, você vai com a unha feita, né? Que foi uma reclamação que ele fez. Quando a gente se conheceu, eu tava com a unha feita, acho que no segundo encontro eu tava sem fazer a unha, ele reparou. Mas assim, no início você tem todo esse movimento e toda essa disposição, e você tá ali presente para aquilo, né? Você tá... Como é que é a palavra que você falou? Disponível. Você tá disponível para aquilo ali. Aí você casa, beleza. Ou você tem um relacionamento. Você tem um relacionamento, aí as coisas acontecem. Aí você separa. Por alguma coisa da vida, você separa. Você conhece alguém novo? O que acontece? O que acontece nesse movimento quando você conhece alguém novo? Quem é restaurada? Toda aquela energia e aquela disponibilidade que você tinha no começo de novo. O que eu quero dizer com isso? Ela está dentro de você. Porque se ela não estivesse dentro de você, você não conseguiria acessá-la numa circunstância como essa, de um novo relacionamento e tal. Você tem essa coisa dentro de você. Você tem essa capacidade de acessar essa vontade contínua, esse esforço contínuo. Mas o que isso exige dentro de um relacionamento? Que você tenha a capacidade de superar as intempéries diárias também. Porque eu vejo que, às vezes, a gente é muito afetado pela vida acontecendo, né? Então, a vida acontecendo, ela requer da gente muitas tarefas, muito esforço físico, às vezes. Então, no final do dia, às vezes eu tô suada, descabelada, suja, né? E eu preciso ter dentro de mim um movimento de dar uma arrumadinha naquilo ali. Eu preciso ter um movimento de oferecer o melhor pro meu cônjuge. Aí eu escrevi uma frase aqui, né? No início do relacionamento, existe uma relação que é inversamente proporcional. No início do relacionamento, eu não tenho intimidade com a pessoa. Acabei de conhecer. Não vivemos quase nada juntos. E aí, a relação íntima, ela é 100%. Tô ali, dedicada, né? Dando a vida. Tá tudo bem. Conforme o tempo vai passando, a gente vai construindo isso que a gente chama de intimidade, que é essa proximidade, esse conhecimento mútuo. E aí, a relação, que é o auge da intimidade, ela vai a zero. Uai, que negócio é esse? O que acontece nesse movimento? O que acontece nesse movimento é a perda do esforço para a manutenção das coisas que existiam, né? Então, assim, ao invés de agregar uma coisa boa, que é bom, agora nós temos intimidade, tem tudo para ficar melhor ainda. Por quê? Agora a gente já se conhece, a gente já sabe o que agrada um ao outro, a gente já sabe o que é melhor um para o outro. Então, eu vou somar e vou ter tudo 100% no final. Vou ter 100% de intimidade e 100% de relação. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque a gente peca justamente nessa falsa ideia de que a intimidade é um campo onde eu posso entregar o meu pior. Sabe aquela frase? Você tem que me amar como eu sou. É verdade, não é mentira. Só que quem eu sou? Eu preciso ser para o meu cônjuge o meu pior? Eu preciso entregar para ele aquilo que de mais desleixado há em mim? Claro que não. O cônjuge merece o meu melhor, ele tem que me amar como eu sou e eu tenho que ser uma pessoa agradável. Eu tenho que ser uma pessoa que luta contra as minhas más inclinações, eu luto para ser uma pessoa melhor, eu luto para ser uma pessoa menos desorganizada, menos preguiçosa. Tudo que eu tiver de má inclinação é meu papel lutar contra isso. Porque dessa forma eu vou fazer com que a intimidade, com esse me amar quem eu sou, seja sinônimo de amar alguém que está se esforçando para ser melhor. E não alguém que está lá desleixada,
sem escovar o dente desde cedo, falando que a culpa é dos filhos que não te deram 5 minutos para escovar os dentes, sem arrumar o cabelo, sem fazer o básico. Mesma coisa o marido, chega do trabalho e vai mexer no celular, não vai dar atenção para a esposa, chega do trabalho não vai passar uma água no corpo, não vai escovar um dente, não vai fazer um nada, e acha que a pessoa tem que aceitar aquilo. Peraí. É por isso que a gente tem essa relação inversamente proporcional. Porque ao longo do tempo diminui o nosso esforço em entregar o nosso melhor. A gente vai se acomodando. E a vida de quem se acomoda, ela tem como resultado a infelicidade. Não dá pra gente ser acomodado em nada. Se você for acomodado no seu trabalho, ou você vai decaindo, ou na melhor das hipóteses, você fica onde você tá pro resto da vida. Quem quer evoluir, quem quer se desenvolver, não pode nunca ser uma pessoa acomodada. E eu falei pra vocês, o meu temperamento é um temperamento que tem essa má inclinação a ficar parado no mesmo lugar. Então, eu não me permito, eu não me dou esse luxo de querer seguir o meu instinto, né? Imagina só, meu instinto de preguiça. Jamais, eu nem ouço mais, né? Muita gente fala assim, você não tem como você ser fleumática. Tem como eu ser uma fleumática que moldou as minhas más inclinações para suprimi-las. O meu objetivo na vida, inclusive, é que ninguém reconheça que eu sou fleumática mesmo. Mesma coisa, Natan é colérico, é um temperamento explosivo, um temperamento agressivo, né? Falando, claro, das más inclinações do temperamento. Todo mundo que conhece o Natan vê como ele é calmo, paciente, no jeito dele de falar, no jeito dele de tratar as pessoas. Por quê? Porque ele é uma pessoa que foi desenvolvendo as suas habilidades. Então, dentro de um relacionamento, eu tô naquela intimidade, eu preciso entregar o meu melhor. E eu preciso preservar as coisas que acontecem ali dentro. É como eu falava outro dia, né, sobre as crianças. Ninguém nunca vai me ver postando em lugar nenhum, nem comentando com os outros, coisas ruins dos meus filhos. E não é porque eles são perfeitos ou porque eu quero que eles pareçam perfeitos, mas é porque tem coisas que eu só conheço porque eles têm confiança em mim. Tem coisas que eu só conheço porque eu estou na intimidade deles. A mesma coisa é o seu cônjuge. Então, isso também se relaciona a questões do ato conjugal. Você não tem que ficar falando para os outros sobre a sua vida íntima com seu marido. Você não tem que ficar... Nossa, como é que é aí? Porque aqui em casa o negócio tá feio. O marido não faz isso, não faz aquilo. A minha esposa não faz isso, não faz aquilo. Isso é o fim da picada. Isso é horrível. O que você tiver para resolver, você precisa resolver diretamente com o seu cônjuge. Porque a comunicação, ela precisa ser direta, reta e para aquela pessoa. Ninguém mais precisa saber. Ah, eu vou lá no Instagram e peço um conselho anônimo, eu não te conheço, eu não sei qual é a sua situação. Tudo bem, não tem problema. Agora, você detalhar para pessoas do seu convívio coisas que você só conhece porque você é íntima daquela pessoa é muito ruim. É muito ruim porque você está traindo de alguma forma aquela confiança, né? Você não está preservando. E no relacionamento, nós precisamos preservar ao máximo um ao outro. Quando a gente faz isso, a gente cria essa atmosfera de confiança e fica até mais gostoso, né? Você perde o medo de falar certas coisas. Porque às vezes o seu relacionamento conjugal não tá legal por uma questão que seu marido tem vergonha de te falar, ou que a sua esposa tem vergonha de te falar. Como que ela vai perder essa vergonha? Quando você mostrar pra ela que não tem motivo pra ter. Quando você mostrar pra ela confiança, tipo assim, ó, aqui fica tranquila. Aqui é entre nós dois. Nós dois nos resolvemos. Minha mãe não tá sabendo de nada que tá acontecendo na nossa vida conjugal. Meu amigo não tá sabendo de nada que tá acontecendo na nossa vida conjugal. É eu e você. Eu estou te perguntando essas coisas, e aí vem o que o Nata falou, de perguntar com detalhes o que a pessoa gosta, se gosta, como gosta, pra melhorar a nossa relação. Eu não tô te perguntando pra sair contando pros outros, né? Eu acho que isso é especialmente entre os homens, mas entre as mulheres também. Essa fofoquinha, esse negócio de ficar comparando as pessoas, de ficar falando dos outros. Isso é horrível. E isso é só uma coisa que traz um peso, uma energia ruim pra dentro do relacionamento. E como a gente falou lá atrás, o meu esforço tem que ser em trazer energia boa. Energia ruim, você deixa da porta pra fora. Eu lembro no começo do relacionamento, uma vez que a gente tinha saído, né, amor? A gente tinha saído pra festa. Como vocês sabem já, né, pessoal? A gente não teve o melhor início do planeta, tá? Claro que eu não acho bom aquilo que eu fiz, não faria de novo. Mas essa é a minha história. Eu sei que a gente veio de uma balada uma vez, eu e ela juntos, e aí eu tinha conversado no Instagram com uma ex-namorada. Era uma conversa que não tinha nada demais ali, mas a Ana Paula ficou incomodada. E com razão. Toda vez que ela brigava comigo, ela tinha razão, tá? Eu acho que não teve nenhuma vez que você brigou comigo que você estava errada, né, amor? Nenhuma. Sempre ela tem razão mesmo. Não tô falando. Estamos a 11 anos sem que eu esteja errado. Não, e assim, eu tô falando isso não é de brincadeira, não. Eu tô falando sério. Eu não estava certo em fazer aquilo. Ainda mais pelo conceito de vida que eu acredito. Eu queria casar e ter 5 filhos, né? Mas o que acontece? Aí ela chegou em casa e ela falou assim, não, vou resolver o problema na casa da minha mãe. Eu falei, não. Isso aí não, né? Nosso problema a gente resolve dentro de casa, dentro do quarto. E digo mais, né? E ainda junto, né? Quer dizer, sem gritaria, sem maluquice. Resolve dentro do quarto, né? Então,
essa noção aí dentro, né? A gente não pode resolver o problema fora. O que a gente tava falando de quê mesmo? Eu até esqueci aqui agora da linha de raciocínio. Mas de qualquer maneira... Falando da intimidade e da ideia de não deixar que a intimidade seja uma desculpa para entregar o desleixo, o descuido. E a gente vai falando de preservar a intimidade. Não, é que você falou da... Não compartilhar os seus negócios com a minha mãe, ninguém tá sabendo. Então, não essa é a ideia, os exatamente. fora, né? Então, eu falo assim, isso aqui é um papel do homem, tá? Natan, mas a mulher é diferente. Cara, não sei, você faz o seu papel. Em hipótese alguma, eu vou levar problema pra minha mãe e meu pai. Lembra que a gente falou da última vez? Eu falei assim, cara, eu aprendi a amar primeiramente quando eu virei homem e fui capaz de olhar para trás e falar assim, se hoje meu pai precisar do meu cuidado, minha mãe, eu sou responsável o suficiente para assumir. Esse é o primeiro momento, né? Que eu falei assim, agora eu já estou entendendo um pouco sobre amor, né? Depois, quando eu conheci a Ana Paula, que eu já não existia obrigação legal em si, existia somente um amor ali que precisava ser voluntário. Eu estava vendo ela... Você está me desconcentrando. Desculpa, eu preciso gravar pra mim. Eu estava vendo ela e falei assim, ó, com essa pessoa eu vou casar para a vida inteira e vou me entregar e vou servir. Ali você constrói o amor. Então, quer dizer, a mulher... quer dizer, o homem... Amor, calma aí, eu tô doido aqui. Lindo, para. Tá vendo, por exemplo, aqui, ó, ela tá me desconcentrando. Não, deixa eu explicar. É porque eu estou gravando a rotina do dia de hoje. Então, se você é uma pessoa que me pediu pra eu gravar a rotina, você dê valor. É assim que eu faço. Eu boto o celular gravando ali como se nada tivesse acontecendo. Depois eu edito. E, às vezes, acaba atrapalhando o raciocínio das pessoas. Mas tá tudo bem. É isso aí. Então, o que acontece? Esse negócio aí. Casal resolve problema dentro de casa. Você não vai contar pra ninguém. Você não vai mostrar pra ninguém. Você não vai falar nada pra ninguém. Você vai resolver dentro de casa, né? Você não vai ridicularizar a sua esposa. Você não vai falar, minha esposa não faz isso. Minha esposa é careta desse lado. Resolve dentro de casa. Você estava continuando falando aí. Pode falar. Não, eu queria falar também um pouco, porque assim, a gente falou assim, tem que ser todo dia, né? Tem que ser tratado como uma obrigação. E a obrigação é uma coisa boa, porque ela vai te levar a um bem maior. Mas tem um ponto também que nós precisamos cuidar, cada um no seu quadrado, né? Cada um cuidando do seu. Que é a questão da estética, é a questão da sensualidade, é a questão de ajudar a despertar no outro, não posso falar a palavra, né? Mas ajudar a despertar no outro a vontade de estar junto, vamos chamar assim. Então, a gente precisa ter em mente que a mulher precisa se cuidar, o homem precisa se cuidar. Por quê? Eu preciso me cuidar porque eu preciso ser bonita para os outros de fora? Eu preciso me cuidar para que os outros me olhem com desejo fora da minha casa? Não. Eu preciso me cuidar para o meu marido, para ajudar também. A gente conhece o ser humano. O ser humano, ele tem as suas tentações. O ser humano tem as suas questões internas. Então, eu preciso colaborar fazendo a minha parte nesse sentido. Eu preciso me cuidar. Então, as pessoas às vezes falam assim, você consegue tempo para malhar, você consegue tempo para se cuidar. Eu me cuido por vários motivos. E o último deles é um motivo pessoal. Para minha autoimagem. Para eu me olhar e sentir bonita. É o último. Existe também, mas eu me cuido por quê? Em primeiro lugar, eu quero que o meu marido olhe para mim e veja em mim uma mulher pela qual ele sente atração. Que significa que se um dia eu tiver uma doença e não puder, sei lá, sair da cama e não puder me cuidar, meu marido tá liberado para ficar com outra mulher? Claro que não, porque o matrimônio, ele tem uma série de exigências que são surpresa, né? Você não sabe se isso vai acontecer com você. Você não sabe se seu marido ou sua esposa vai ter uma situação de saúde que vai impedi-la, por exemplo, de ter relação. Isso pode acontecer, mas em condições normais, em condições onde todos estão aptos a ter essa relação juntos, eu preciso sim me cuidar. Hoje a gente veio nessa onda, né, de aceitação, e é uma onda de aceitação que traz as pessoas para sua pior versão, como eu disse. Ser como eu sou não é sinônimo de ser descuidado, desleixado, de não cuidar do meu peso, de não cuidar da minha saúde, de não cuidar da minha aparência. Não é isso. Ser como eu sou precisa ser sinônimo do melhor que eu posso ser. E isso não é um fardo, isso não é um fardo. Eu vejo assim, recentemente surgiu uma onda, né, no Instagram de mulheres que se arrumam pra ficar em casa. Aí veio o pessoal, nossa, mas em casa eu gosto de ficar com blusa de deputado, short furado e chinelo faltando o pé. Gente, isso não é bom para o ambiente da casa. É claro que você não precisa ficar de salto. Eu fico de salto, vou me defender aqui, porque eu me acostumei a ficar de salto. Não é uma exigência para você estar bem arrumada. Por quê? A elegância, ela é adequação. Você não é uma mulher elegante por estar de salto na sua casa. Até, às vezes, pode ser inadequado, né? Como eu disse, eu chego do trabalho e eu não tenho o hábito de tirar o salto e eu gosto.
Mas isso nem de longe significa ser uma pessoa elegante. Isso não é determinante para que você esteja arrumado. Elegância é adequação. Então, como que eu tô na minha casa? Eu preciso estar de um jeito confortável? Com certeza. Especialmente se eu tenho filhos. Mas esse jeito confortável precisa ser o pior jeito do mundo? Precisa ser a roupa mais feia, mais velha, furada, manchada? A roupa que você deveria ter jogado no lixo, você vai colocar no seu corpo para receber o seu marido quando ele chega do trabalho? Não. Então, assim, os seus filhos vão crescer vendo isso na sua casa? Eu falei lá atrás, a formação do imaginário acontece desde cedo. O que é a formação do imaginário? É como a gente povoa as coisas na nossa cabeça. É como a gente forma. O que é a referência que eles vão ter? O que vai ser a referência para o seu filho de estar com a mulher dentro de casa? É uma mulher que está minimamente penteada, com um cheiro agradável, com aparência bonita, com um sorriso no rosto? É isso que ele vai procurar quando ele for se relacionar também. Então, isso povoa o nosso imaginário. E mais do que isso contribui para que o nosso relacionamento flua de uma forma mais fácil, né? Nós estamos falando aqui do auge da intimidade entre o casal e agora nós estamos colocando os pontos que você pode fazer para contribuir com isso, para que isso deixe de ser um fardo, porque quando a gente fala na primeira vez, eu tenho certeza que muitas pessoas associam isso a um fardo, a um peso. Nossa, meu Deus do céu, imagina eu ter que fazer isso todo dia, Deus me livre, tá doido, não tem como. Por que não tem como? Se é algo prazeroso, se tá todo mundo colaborando para aquilo acontecer com o melhor de si, tem como, né? Agora, a gente precisa estar atento aos detalhes, a gente precisa ter esse esforço diário, não é se esforçar de vez em quando, não é fazer quando você tá de bom humor. Mais uma vez, eu vou sempre falar sobre isso, não é moeda de troca, não é fazer quando seu marido fez tudo certo, não é represália pro seu marido quando ele faz alguma coisa de errado. Ai, meu marido esqueceu que hoje era nosso aniversário. Então, hoje não tem. Já que ele esqueceu, né? Minha vingança vai ser essa. Olha onde você está colocando o ato conjugal. Você está comparando ele a um objeto, você está comparando ele a uma moeda, você está vendendo o ato conjugal. E a gente já sabe, já falei, qual é o nome de quem vende o ato conjugal. Então, assim, não vamos por esse caminho. Cuidem-se, né? Mulheres, cuidem-se. Os filhos não são empecilho. É claro que eles são um dificultador. Antes você não tinha nada para fazer da vida. Sua agenda era você quem organizava, quem determinava o que ia acontecer. Agora você tem filhos. Você precisa colocar muitas necessidades deles na frente das suas. Mas o autocuidado com o corpo, por exemplo, fazer exercício físico é totalmente possível. E não é só pra mim, que tenho hoje uma academia em casa, né? Porque nem sempre eu tive. Pra qualquer pessoa que tem uma televisão. Se você está nos assistindo no YouTube, nesse mesmo YouTube tem treinos de fazer com o peso do corpo. Tem várias plataformas que têm um valor muito acessível. Então, assim, tem como você se cuidar e é uma coisa onde você precisa colocar o esforço, você precisa colocar o seu olhar para buscar soluções para isso, porque ela não vai cair do céu, né? Você não vai acordar um dia e falar assim, agora eu vou me cuidar, agora eu vou ser uma pessoa fitness. Não, você precisa do esforço. E ele vai ser inicialmente muito difícil, mas depois ele vai se tornando mais fácil de manter, né? Mas ele é extremamente necessário. Ai. É isso aí. A questão da estética, então, assim, para eu que sou homem, poxa, é legal, né? Mas é como eu falei, o casamento ele tem a ver com entregar para o outro, né? E eu, como mulher, se eu fosse, que eu acho que esse exercício, né? Eu li uma vez um livro chamado O Código da Inteligência, do Augusto Cury. Depois eu li muitas outras coisas sobre psicologia, filosofia, e penso um pouco diferente. Mas alguns pontos são importantes, como, por exemplo, o código do altruísmo, né? Se colocar no lugar do outro. E quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, é muito óbvio que você nunca vai conseguir... Eu nunca vou conseguir me colocar no lugar da Ana Paula. Nunca, né? Até porque eu tenho um sistema... Um conjunto de crenças diferentes. Então, seria arrogância minha achar que eu conseguiria me colocar exatamente no lugar dela. Mas eu posso me aproximar disso. Se eu fosse mulher, o que eu gostaria de receber na minha frente? Né? Se eu fosse mulher, como é que eu gostaria de receber meu marido? Como que eu gostaria que ele chegasse? É claro que eu não estou falando aqui de coisa fantasiosa, né? Minha mulher quer que eu chegue em casa com um buquê de flores. Não estou falando disso. Estou falando de uma vida adulta normal, né? E seja bem vestido. Bem vestido que eu falo é coisa simples, mas, poxa, esteja com a roupa ajustada, né? De preferência, esteja dentro do peso, né? De um peso saudável. De preferência, faça musculação aí 3 vezes por semana, né? Já desenhe o corpo, deixa melhor, né? Esteja, por exemplo, de cabelo cortado, esteja com a barba parada, né? São coisas simples que, em qualquer ambiente que você vai, não é só dentro de casa. Em qualquer ambiente que você vai, é mais agradável estar com você, conversar com você. E a Ana falou sobre um ponto que eu acho muito legal, assim, por exemplo. A gente fala aqui, né? Em relação sexual no casamento é todo dia, beleza? Mas e se a Ana Paula ficar doente? Como é que faz? Cara, se a Ana Paula ficar doente, ficou doente? E o que eu vou fazer? Não tem.
E é isso aí, vai ser um fardo? Não. Você vai chegar em casa puto? Não. Vai chegar de cara amarrada? Não. Vai ser tudo igual. Vai parar de cuidar do corpo? Não. Vai parar de se alimentar bem? Não. Até porque com esses sonhos que eu comprei aqui e essa rosquinha aqui, o negócio, eu não tô me alimentando muito bem. Não, não é isso. Já tá acabando com a minha dieta. Porque o casamento, ele te prepara para situações que você não consegue prever, como, por exemplo, essas, né? Então, a Ana Paula ficou doente, o que você vai fazer? Cara, eu vou ficar em castidade o tempo que for necessário. Vai ser difícil? Vai. E quando esse tempo passar, como é que vai ser? Pô, eu vou estar realizado, sabe? A gente fala que a felicidade você encontra no leito de morte, né? Quando você tá ali, suponha que você tivesse tempo de pensar, e olhasse para trás e fala assim, cara, o que está me faltando fazer? Né? E o interessante é que se eu morresse hoje, agora, eu olho para trás e falo, o que está me faltando fazer? Acho que nada, entendeu? Eu não vou olhar para trás e falar assim, podia ter abraçado melhor o meu filho. Não pode. Que eu já amasso ele demais em qualquer momento que eu tenho disponível. Eu até me emociono um pouco, porque é gostoso isso, é legal essa questão, né? Então, Nathan, se você morresse agora... o que você corrigiria com a sua esposa? Nada. Foi tudo corrigido, né? Se você morresse agora, o que você falaria para os seus pais? Cara, nada. Tchau. Né? Porque tá corrigido, tá resolvido. Isso que você fala para Helena, né? Para o Inácio, nada. Você vive a vida. Nathan, mas você trabalha tanto mesmo assim? É porque você... tira da cabeça essas balelas que acontecem no mundo, complicando a vida, né? É tempo de qualidade, é isso, é aquilo. Não, cara, olha só. É por óbvio, né? Quando você conheceu a sua esposa, você estava bem vestido, cheirosinho, ali vocês se encontraram, foram comer um hot dog, 2, por sinal. Olha a esculhambação. Já a gente conta, outro dia a gente conta essa história que não tem mais tempo. E a gente foi comer um hot dog, a gente foi se conhecendo. É assim que vocês se conheceram, né? E isso aqui não é fuleiragem, você não tem que ficar dando presente, não é declaração de amor. Quem olhou meu Instagram aí sabe que deve fazer uns 6 meses que eu não posto uma foto. Mas assim, não é questão de... é o dia a dia, né? Então, pense o seguinte, se você estiver ali no seu leito de morte, o que vai acontecer? Você vai feliz? E se a Ana Paula ficasse doente, o que eu faria? Castidade. Porque eu sei que se eu não fizesse isso, no meu leito de morte, eu ia olhar para trás e ia falar assim, Nathan, do que você se arrepende? Eu ia falar assim, de não ter sido casto durante esse período. Se quando o padre fosse lá no hospital e falasse assim, cara, sua confissão, provavelmente a mais dolorida dela seria, não fui casto, né? Então, quando você olha essa vida, pela questão lógica, que é aquilo que movimenta, que treme o nosso coração, né? A gente vai conseguindo viver de uma forma mais leve, mais compromissada e fazendo as coisas difíceis, né? E eu acho que é isso, Perfeita. O que você fala mais aí? Que se eu continuar falando, acaba a vida. Por fim, muito do que a gente falou aqui, se não tudo, vai muito na contramão do mundo. Do que a gente vê de comum, do que a gente vê, inclusive, terapeutas recomendando, pessoas no Instagram falando de relacionamentos. Talvez você que assistiu até aqui tenha chegado com essa sensação, né? De, poxa, nunca vi nada sobre isso, que coisa estranha, coisa diferente. Mas para ter resultados diferentes, tem que fazer diferente mesmo. Porque se você fizer o que todo mundo faz, você vai acabar igual todo mundo. E provavelmente, se você dedicou 2 horas da sua vida ouvindo a gente falar sobre esse tema, eu tenho certeza que você não quer ser igual todo mundo. Você não quer levar uma vida igual todo mundo leva. Porque a maioria das pessoas, elas estão infelizes. Elas estão em relacionamentos onde... às vezes ela até mantém o relacionamento, mas ela não é feliz. E a nossa ideia de casamento pra sempre não é um casamento pra sempre de qualquer jeito. É um casamento pra sempre felizão, assim, o melhor casamento pra sempre que puder existir. A nossa busca é essa. E quando a gente decidiu compartilhar isso com as pessoas, o nosso propósito foi ajudar que elas alcancem isso também, porque isso também não é exclusivo nosso. Né? Apesar do Nathan ser maravilhoso, perfeito, sem defeitos... não é só ele que consegue, não sou só eu que consigo fazer, que eu consigo alcançar essas coisas. Então, são coisas diferentes mesmo, né? São coisas que vão fugir do senso comum, são coisas que talvez dê um nó na sua cabeça, às vezes, pensar sobre alguns dos conceitos que a gente passou aqui hoje para vocês, que foram muitos. Mas eu convido você a refletir sobre isso. Talvez assista mais uma vez, acompanhe os próximos episódios, né? A gente tem um episódio por semana.
Chega a dói meu coração. Porque a gente quer falar tanta coisa pra vocês, a gente quer passar tanta coisa, né? Eu brinco que dá vontade de morar no Big Brother uns dias. Pra poder que as pessoas vejam de fato a coisa acontecendo. Porque eu sei que às vezes um recorte parece... Enfim, parece uma coisa armada, uma coisa que não mostra a totalidade. E não mostra mesmo. A diferença é que a totalidade é muito melhor do que o recorte. E olha que o recorte já é muito bom. Então, assim, foi muito bom estar aqui com vocês nessa data. Pode passar mais 5 minutinhos aí. Já posso... Ih, acabei de programar toda a despedida. Mas tá, não vou programar a despedida. Mas vou falar que eu esqueci de falar ao longo do vídeo, né? Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever neste canal. Esquecemos de falar várias Esquecemos de vezes. falar, porque a gente tá começando, né, gente? É a segunda vez... Contar pra vocês a história. É a segunda vez que a gente grava um podcast. E a gente bateu só metade da pauta. O resto foi tudo no improviso, né? Vou contar, já que a gente tá contando, vamos contar pra todo mundo. Então a gente não conseguiu bater essa pauta, porque na nossa reunião de quinta era pra gente falar sobre a gente, mas a gente começou a falar da pauta do podcast e nunca mais teve fim. Mas então, dito isso, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui e de se inscrever no canal, porque quando você tá inscrito no canal, você fica por dentro de todos os conteúdos. E tem um sininho também pra ativar, né? Que as notificações vão chegar no seu celular quando a gente tiver um episódio novo. Toda semana vai ter episódio novo, com fé no pai. Os temas, no meu Instagram, na descrição do vídeo eu vou deixar, né? Na próxima a gente deixa rodando aí, porque, enfim, como eu disse, a gente tá começando. No meu Instagram eu sempre abro caixinha de perguntas. Vou começar a abrir algumas com sugestões de temas, né? Apesar de muita gente já mandar por lá questões de relacionamento. E eu quero pedir uma ajuda especial. Vou aproveitar que a gente tem uns minutinhos. E essa ajuda especial é a seguinte: nós estamos precisando de um nome para este podcast. Porque a sugestão que eu dei, ele não gostou. A que ele deu, eu não gostei. Nós não conseguimos alinhar essa parte. A gente alinha tudo no relacionamento, mas o nome do podcast parece que não. Então eu preciso da ajuda de vocês. Além do comentário que você vai deixar, falando tudo que você aprendeu, ou qual foi o maior ensinamento que você teve desse nosso encontro, eu quero que você deixe também uma sugestão de nome, né? Depois eu vou contar pra vocês no meu Instagram a sugestão que eu quero. Aí vocês comentem como se fosse de vocês. Porque aí o Nathan não vai saber. E aí vai dar super certo. Eu acho que vai ser uma ótima estratégia. Mas é isso, eu vou deixar você agora fazer a sua despedida, porque a sua despedida geralmente demora mais, né? Não, eu nunca demora. Minha despedida só demora mais se for com você. Mas não tem despedida comigo. Lindo, obrigada de novo por você ter aceitado fazer o podcast. Né? Eu queria muito que você começasse algo no digital para ajudar as pessoas a, né, começar a fazer vídeo no seu Instagram. Eu sei que é impossível hoje. Mas eu tenho certeza que você está ajudando muitas pessoas com esse conteúdo, né? Hoje é sábado, então a gente abriu mão de estar com os nossos filhos, que é um dia que a gente dedica a sempre estar com eles. Nós abrimos mão de fazer outras coisas durante a semana toda para construir essa pauta, né? A gente escreveu aqui um tanto de coisa, não sei se a gente conseguiu falar tudo, mas com certeza o mais importante a gente conseguiu passar. Por vocês, né? Então, saibam que essa entrega ela é muito genuína. Nós estamos abrindo mão e fazendo sacrifícios, mas porque a gente realmente acredita que isso aqui vai entregar um bem maior. Nós temos visto muitas famílias mandando relatos pra gente. Poxa, comecei a seguir as dicas. E são coisas pequenas, né? Mudanças pequenas, ajustes pequenos, que foi o que fez com que a gente chegasse até aqui tão feliz. E eu tenho certeza que outras pessoas que tiverem, né, a disposição de aplicar as coisas que vocês ouviram aqui hoje, vão colher frutos grandiosos. Então, muito obrigada por você ter essa generosidade de compartilhar com as pessoas. Deixar elas verem essa carinha linda sua por 2 horas. Porque eu penso no homem bonito. Não teve uma fase feia na vida. Eu vi a foto dele de criança outro dia, que é a cara dos meus filhos também, né? Vamos combinar. Mas o homem não teve uma fase feia, uma adolescência feia, um dente esquisito, uma espinha, nada. Perfeito desde sempre. Eu realmente, ó... Nota 10 pra você. Despeça-se aí. Obrigada, gente. Não se esqueçam de novo de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar, chacoalhar sininho, mandar pra família, mandar pro cônjuge, assistir junto. É uma ótima programação. Pega a pipoca. Que Netflix o quê? Hoje nós vamos assistir um trem bom demais da conta, que é o nosso podcast. Então fica aí a sugestão. Mas antes do podcast, o que vocês vão fazer? Proibido para menores de 18 anos. É isso aí. Valeu, pessoal. Boa tarde. Tchau.